né? E precisamos, para isso, ter calhas exclusivas, pistas exclusivas para o ônibus. O ônibus não pode disputar o espaço com o automóvel. Um ônibus carrega até 100 pessoas, ele deve ter um espaço equivalente a 100 automóveis. Ou seja, o transporte coletivo tem que ter uma pista exclusiva para sua circulação. Na nossa proposta está previsto as pistas exclusivas para o transporte coletivo e todas as vias do transporte coletivo asfaltado. Já falei isso na outra eleição e vou continuar insistindo. Enquanto nós não vencermos a pauta de asfaltamento de todas as vias do transporte coletivo, nós não vamos descansar, porque aí todos terão um bom sistema de circulação na nossa cidade, todos vão ter as mesmas oportunidades, circular por uma pavimentação adequada, o que faz também poupar os nossos coletivos, os nossos ônibus e diminuir com isso o custo da passagem. Temos que ter ciclovias, não ciclofaixas simplesmente pintada no meio da rua, que é um perigo, porque as pessoas acham que estão protegidas e não estão. Né? Então, construir as ciclovias, porque mais de 20 mil pessoas usam a bicicleta como transporte habitualmente. E se nós tivermos as ciclovias, evidentemente que mais pessoas vão poder usar esse sistema para o seu deslocamento. Outro sistema que precisa urgentemente, né, de uma atitude de gestão é o sistema de sinalização da nossa cidade. As nossas sinaleiras, agora no dia 17 de setembro, 19 de setembro, morreu uma pessoa na Tiradentes, esquina Barroso, porque a sinaleira estava sem funcionamento. Cada dia que chove, a nossa cidade fica com todas as sinaleiras apagadas por um longo tempo. E ainda por cima nós não temos sincronismo. Quando eu fui prefeito, nós fizemos um bom sistema viário, fizemos as rótulas, asfaltamos as linhas de ônibus, começamos a fazer um processo de mobilidade urbana que pudesse melhorar a vida das pessoas. Não podemos mais perder tempo no trânsito da forma com que a gente perde hoje. Cada vez mais vai se agravar, portanto, o transporte coletivo é fundamental e as ciclovias também. Não, candidato, por gentileza, seu tempo é 3 minutos, houve um problema na técnica. O senhor pode continuar? Agora encerrei. Encerrou. Muito obrigado, então, mas atenção aí, o tempo dessa pergunta está estipulado em 3 minutos, ok? Então vamos, muito obrigado pela compreensão, prefeito Marrone. Se o senhor puder dispor, então, de mais, se quiser. Foi certo, 15 segundos antes, então era para encaminhar. Estava certo? Então tá, muito bem. Vamos lá ao segundo candidato a responder, né? Segundo candidato a responder é Eduardo Leite. Eduardo Leite vai responder sobre o seguinte tema. Vamos ver aqui. Funcionalismo. Perfeito. Pelotas conhece a história de um prefeito que governou em tempos difíceis. Quando assumiu a prefeitura, viu o governo com salários atrasados, o funcionalismo em greve, tinha dificuldade de investimentos, porque o governo federal não era do seu partido. Depois, na metade do seu mandato, até assumiu o governo do seu partido, mas lidou com uma inflação muito grande e tinha dificuldade para investir na cidade. E para resolver essa demanda do funcionalismo também. Pois esse prefeito foi o prefeito mais jovem que Pelotas já viu na sua história. Ele era Bernardo de Souza. E provou que não precisa momento certo ou errado para ser um bom prefeito. O que precisa é capacidade para enfrentar e vontade. E ele enfrentou com a sua juventude, na época, com a sua disposição. Enfrentou momentos difíceis. E a gente enfrenta hoje momentos difíceis também em relação ao funcionalismo público. Eu quero poder ser um prefeito que ajuda a reconstituir a condição e valoriza o servidor público municipal. Eu sou de uma família de servidores. Meus pais, meus irmãos, todos admitidos por concurso público. E eu, vereador, admitido pelo voto popular. E a gente sabe que a condição para que o serviço público seja bem prestado para o cidadão, por isso eu não faço esse discurso aqui para agradar funcionalismo, é que a condição para que o serviço público seja bem prestado é que se tenha recuperado a vontade das pessoas serem servidores e continuarem, aqueles que já estão, que queiram
que desejem permanecer servidores públicos. O que a gente vê em função da baixa remuneração que a Prefeitura de Pelotas oferece, não só nos últimos anos, mas historicamente, é que poucas pessoas desejam ser, e aqueles que entram nos concursos da Prefeitura, logo em seguida já estão procurando outros caminhos para suas carreiras, porque não desejam ser servidores públicos municipais para o resto da vida. Então é importante que a gente tenha aumentos acima da inflação, que não só se reponha a inflação, que a gente possa garantir aumentos acima da inflação para os servidores públicos municipais, que a gente possa estabelecer a retomada aí das licenças prêmio, por exemplo, alguns direitos que são garantidos aos servidores públicos municipais, a questão das RPVs e dos precatórios, dos requerimentos de pequeno valor, são diversas demandas que o funcionalismo público possui. E grande parte dele, a gente sabe bem, são de professores e de servidores da educação. E aí nós temos a questão do piso do magistério. Agora, prometer soluções desde o primeiro dia de governo, ou mesmo no primeiro ano, é vender ilusão. E a gente não pode permitir novas frustrações. Mas nós vamos sim sentar com o sindicato, servidores, estabelecer um diálogo para garantir melhorias continuadas e uma nova perspectiva para o funcionalismo. Muito obrigado, candidato. Vamos então aqui a escolher mais um candidato, né? E o próximo candidato a falar é o candidato Catarina Palladini. E vamos então saber o tema. Candidato Catarina, 3 minutos para o senhor responder sobre saúde. Saúde é um tema tão importante que 3 minutos às vezes é pouco. Eu tenho percorrido e tenho visitado constantemente, hoje também foi tema de visita em 2 hospitais da cidade, para dialogar com a realidade dos hospitais e a disposição que a presteza do serviço junto à comunidade. O nosso projeto de saúde dialoga e a gente implementa, e é tema da nossa proposta, 4 unidades básicas, 4 UPAs, na verdade, nas 4 regiões da cidade. Uma forma de descongestionar o pronto-socorro de saúde. Obviamente que isso é um projeto futuro, mas de imediato a gente precisa reestruturar as 53 unidades que estão uma problemática enorme e estrutural, na presteza do serviço. Aí eu falo para quem trabalha nos postos de saúde, às vezes até em condições insalubres. Nós também temos que pensar em construir um plano de carreira que venha atender a realidade do trabalhador da saúde. É impossível, e por isso que há esse descompasso tão grande, com Pelotas como polo de inteligência, com inúmeras universidades, e 2 universidades com excelência na área da saúde, e infelizmente não tem profissionais para trabalhar, porque remunera muito mal. Hoje um médico ganha R$ 1.000, R$ 1.700 para trabalhar no município. Então não é interessante, porque em municípios vizinhos, como Arroio do Padre ou até Morro Redondo, se ganha 3.500. Mas os trabalhadores também, aí eu quero falar, os serventes, as pessoas que dão a manutenção e que fazem a engrenagem andar, também não tem perspectiva de avanço. Aliás, ingressam no município e não tem perspectiva de crescimento e logo tiver que conseguem avançar, migram para outros concursos. A saúde é caótica, então as UPAs irão contribuir de forma significativa, mas hoje a gente vive uma outra realidade. Eu faço parte da Comissão de Saúde e Meio Ambiente no Governo do Estado e é uma política de centralização dos recursos nos grandes centros. E Pelotas absorve 20 municípios da nossa região sul. E tem toda a problemática de não conseguir atender. Ora, nem Pelotas se atende direito, que dirá os outros 20 municípios. E recentemente tem uma política também de regionalização das unidades das SAMUs. E nós, juntos com os demais municípios, e por isso a importância do novo prefeito ter uma visão diplomática e republicana, nós vamos construir um consórcio, junto com os demais municípios, que vai dar condição de cada município comprar a sua ambulância. Isso vai dar condição que as SAMUs que aqui estão atendam com primazia, não só todo o nosso município, mas também a região do interior, os 8 distritos que é muito difícil a prestação de serviço. Recuperar com qualidade e dar dignidade dos profissionais da ponta possam prestar um grande serviço. As pessoas querem dignidade. Não só quem presta o serviço, mas também quem de fato recebe. E Pelotas clama, há um descompasso com Pelotas de inteligência, na formação de mão de obra e também na prestação de serviço. Isso com certeza iremos referenciar e atender. Há um problema de gestão. Nós vamos sanar isso com gestão eficiente, pegando dinheiro onde é mal gasto e aplicar aonde se faz necessário, como saúde e também educação. Muito obrigado, candidato. Agora vamos então, os últimos candidatos do sorteio. Vamos ver quem falará agora é Jurandir Silva. Jurandir Silva vai falar sobre o tema, escolhido o tema aqui, vamos ver, educação. 3 minutos. Pero bom,
E quem está nos assistindo em casa, não me admira que quem governa a cidade agora diga que não há como pagar o piso nacional dos professores, por exemplo, visto que quem está governando a cidade deveria pagar o piso, que é uma lei nacional, e lamentavelmente não paga. Para resolver o problema da educação na nossa cidade, de acordo com a proposta do PSOL, a gente precisa pensar não só na remuneração dos trabalhadores, algo que é fundamental, mas também na estrutura das nossas escolas. Então nós precisamos garantir o pagamento de salário adequado aos nossos trabalhadores de educação, para que dessa forma a gente consiga motivar o nosso trabalhador de educação a trabalhar com vontade. Infelizmente, com baixos salários é muito difícil de fazer isso. E aí é importante dizer o que fazer, ou seja, aumentar o salário dos nossos trabalhadores e de onde tirar os recursos para conseguir chegar ao pagamento do piso nacional dos professores e também a valorização salarial dos nossos funcionários de escola. Nós, do PSOL, propomos o corte de 70% dos cargos de confiança. Lamentavelmente, nenhuma candidatura se pronunciou em relação a esse corte, se é a favor ou contra, ao que me parece. Todos são a favor da manutenção dos cargos de confiança. Agora, além do corte de cargos de confiança, nós precisamos cortar os gastos desnecessários. A Prefeitura atualmente investe mais de 1 milhão por ano em publicidade, por exemplo. Além disso, pagam-se diárias para cargos de confiança e para que eles viajem pelo país para cursos, em vez de dar cursos para os nossos trabalhadores, os nossos servidores de carreira. Além disso, é necessário cumprir a lei orgânica do município no que se refere ao destino do investimento para a educação. A lei orgânica municipal determina que a prefeitura invista 30% do seu orçamento em educação. Atualmente, se investe um pouquinho mais do que 26%. Nós precisamos cumprir a lei, visto que o governo atual e quem aprova, os vereadores que aprovam esse orçamento, estão atuando na ilegalidade, pois é necessário se aplicar, de acordo com a lei do nosso município, 30% em educação. Além disso, precisamos fiscalizar aonde estão sendo destinados os recursos do Fundeb. O governo federal destina recursos para a nossa cidade e não se sabe exatamente aonde vai 100% do valor dos recursos do Fundeb. É necessário fiscalizar isso. Então, com esse conjunto de medidas, nós conseguimos a melhoria salarial dos trabalhadores em educação. Agora, além disso, nós temos que pensar em estrutura das escolas. Tem candidato que propõe um tablet por estudante, o que é uma vergonha, visto que nós precisamos fortalecer livros das nossas escolas, as nossas bibliotecas, a estrutura básica, como cadeiras, classes, para que a gente consiga melhorar a educação no nosso município. Muito obrigado, candidato Jurandir. E agora, então, finalmente, o candidato Matteo Chiarelli, que vai responder sobre segurança. Bom, esse é um tema fundamental. As pessoas em Pelotas hoje, em qualquer parte da cidade, em qualquer ponto, em qualquer localidade, em qualquer bairro, trabalham atrás das grades. E o bandido, a criminalidade, anda solta. O problema da segurança é um problema central, fundamental em Pelotas. Isso aflige a todos. As pessoas estão investindo, correndo o risco de quebrar o seu negócio, um risco muito mais sério em Pelotas hoje, um risco de vida. A resposta padrão de qualquer candidato, em qualquer eleição, é: segurança é responsabilidade do governo federal ou do governo estadual. Quem tem que cuidar da polícia é o governo federal, da Polícia Federal, e o governo estadual, o governador do estado, da Polícia Civil e da Brigada Militar. Essa é a resposta padrão. Eu, como professor, sei bem o que diz a Constituição. Então, não preciso que ninguém me indique o que ela diz. O que me interessa, nesse momento, é que essa resposta não me satisfaz. Como cidadão, como candidato, nós não podemos aceitar uma resposta como essa. Tudo que interessa ao povo de Pelotas tem que interessar o seu prefeito. Nós temos que combater de uma maneira enérgica, firme, séria, responsável. Como todas as questões, aliás, tem que ter maturidade, tem que ter seriedade, tem que ter responsabilidade quando se fala sobre qualquer tema nessa eleição. A questão da segurança é fundamental. A gente tem que começar articulando as ações das forças do bem, das forças de segurança. Quando o bandido se organiza, ele forma quadrilha. Quando está organizado em grupo, ele está formando quadrilha. Nós temos que organizar as forças de segurança, articular, para dar uma resposta firme. Isso existe parcialmente. Existe um gabinete de gestão integrado hoje em Pelotas, que funciona lá na Coab Tablada, que deve ser transferido
para a rodoviária dentro de algum tempo, que vai servir como uma sede central das ações das forças de segurança em Pelotas. O que é muito importante, utilizando a inteligência, câmeras de monitoramento. Eu fui deputado, tive a honra de ser deputado. Na eleição recebi 50 mil votos. Ficamos como suplente. Como deputado, eu consegui trazer uma emenda para Pelotas, aliás, foram 8 milhões de reais para Pelotas e para a região, uma das emendas para câmeras de monitoramento, que estão aí, fiscalizando a cidade, garantindo que se possa filmar, visualizar, inclusive aproximar a imagem, para que se use a inteligência e libere a tropa para que ela haja de uma maneira efetiva em outros lugares. Aliás, é tão importante ter deputado, que os deputados que a gente tem que continuar exercendo o seu mandato, trazendo recurso para Pelotas. Quem não tem voz, não tem vez. Quando vota nos de fora, acaba mandando o dinheiro para fora daqui. Temos que articular as forças de segurança. E, além disso, evidentemente, garantir condições para a Guarda Municipal, para os agentes de trânsito, reconhecendo com plano de carreira e remuneração digna para aqueles que são servidores públicos municipais. Muito obrigado, candidato Matteo Chiarelli. E na rodada a seguir, as perguntas serão feitas de candidato para candidato. Será também por sorteio. Nós colocamos 1 minuto para a pergunta, a fim de que possa aumentar mais o diálogo. Tá? Preferem 30 segundos? 30 segundos para a pergunta, então. Tá? 30 segundos para a pergunta, conforme está no programa ali, 30 segundos. Vamos então saber quem vai perguntar em primeiro lugar. Quem vai perguntar em primeiro lugar e a quem vai escolher. Avisamos o seguinte: na próxima rodada de perguntas para candidatos, entre os candidatos, será invertida a ordem. Tá? Então, o primeiro a perguntar é Fernando Marrone. O senhor tem então 30 segundos para fazer a pergunta e depois a resposta é de 3 minutos para quem ele solicitar, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Tem vontade de candidato Fernando Marrone. Vou perguntar para o Eduardo Leite. Eduardo, o teu governo perdeu 4 milhões de reais porque não cumpriu o prazo do edital para o parque tecnológico. Todos nós sabemos o que significa um parque tecnológico para uma cidade, as oportunidades de inovação, e nós que temos aqui faculdades e universidades precisamos muito disso. Como é que tu analisa isso? Em primeiro lugar, quero destacar que eu estou concorrendo a prefeito agora. Eu não posso responder, não tem governo meu. Eu fui vereador nos últimos 5 anos, já estou no meu 5º ano de mandato e posso responder muito bem pelas ações que eu empreendi. Inclusive, como vereador na Câmara de Vereadores, trabalhando pela instalação do Parque Tecnológico. Como vereador, formei uma comitiva de vereadores para ir a Porto Alegre, visitamos o Tecnopuc, tivemos articulação junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia na época, junto com outros vereadores, e também articulei reuniões na própria Câmara de Vereadores entre as entidades que compõem o Tecnosul, que é um grupo de instituições de ensino e entidades ligadas à tecnologia, para essa que é uma vocação de Pelotas, a questão do Parque Tecnológico. Porque nós formamos um conhecimento importante em Pelotas, nas nossas universidades, e já de algum tempo a gente visualiza essa vocação da nossa cidade. Agora é importante que antes de se estabelecer um local, como eu acredito que foi a forma equivocada que se estabeleceu naquele instante, e eu fiz a crítica na Câmara de Vereadores, antes de estabelecer um local é importante se estabelecer a política da forma da parceria que vai estabelecer entre as universidades, até porque o que está se assistindo nos parques tecnológicos mais modernos, que estão sendo instalados no estado, fora daqui mesmo, não há necessidade de um espaço físico, mas sim uma articulação entre as instituições privadas que financiam a tecnologia, financiam a geração do conhecimento todo, e que possa se reconhecer na nossa cidade as vocações da área de tecnologia que nós temos para, junto às instituições de ensino, haver essa condição do parque tecnológico. Se habilitou, então, Pelotas junto ao governo do Estado, ao governo federal, e, infelizmente, aí, neste edital, a Prefeitura pode não ter conseguido lograr êxito. Agora, eu quero poder ser prefeito, sim,
para que nos próximos editais a serem abertos, e temos confiança que isso vai acontecer durante o nosso governo, porque se esgotou naquele momento, mas a política de parques tecnológicos, tanto nacional quanto estadual, certamente haverá de ser mantida. E outros editais que deverão ser abertos, nós teremos toda a capacidade de fazer um bom projeto, como eu defendi no meu mandato de vereador, para garantir que a gente possa gerar um novo eixo de desenvolvimento na nossa cidade a partir da tecnologia que é gerada aqui. Muito bem, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Isso ficou claro aqui a incapacidade do teu governo, né, de dar conta de instalação do parque tecnológico na nossa cidade, uma política do governo federal, ou seja, demonstrando que não há uma articulação efetiva hoje da Prefeitura de Pelotas, que fala mal da Presidência da República, que fala mal do governador do Estado, né, e que não quer, né, trazer para a nossa cidade as políticas do governo federal e do governo do estadual. Por isso, encontrei a Juliana ontem lá no Fragata, né, ali na Duque de Caxias, ela dizendo, vou me formar no IFET, preciso do emprego em Pelotas e as coisas não estão andando bem aqui. Nós vamos trazer o parque tecnológico, nós vamos instalar o distrito industrial, o distrito do caminhão, para que a cidade tenha oportunidade para os nossos jovens e não sofra mais com governos sem nenhuma responsabilidade, como é o teu governo, de perder recursos importantes de 4 milhões de reais e dizendo ainda que não é importante ter um prédio. Muito obrigado, candidato Fernando Marrone. E para a tréplica, o candidato Eduardo Leite. A questão conceitual do parque tecnológico é muito importante. O espaço físico não é fundamental. Eu tenho conversado muito com as instituições de ensino e com quem trabalha com o parque tecnológico. A visão equivocada, atrasada, antiga de ter um prédio que o candidato defende, acaba engessando o projeto e inviabilizando o resto todo. Tenho certeza que se tivesse ele com essa mesma lógica no governo, também perderia recursos. É importante que a gente possa ter uma visão moderna, né? E tecnologia tem a ver com modernidade. E por isso nós queremos articular, como eu já fiz como vereador, eu vou fazer como prefeito para garantir isso, pelo que os meus amigos, pelos meus colegas que lidam com tecnologia têm me pedido. Gente que está fora de Pelotas querendo voltar, reconhece essa capacidade de inovação que nós temos, de criatividade na tecnologia. Eu quero poder dar minha colaboração como prefeito para garantir que eles retornem e que aqueles que estão aqui se formando possam conseguir perspectiva de emprego na área de tecnologia aqui em Pelotas. Muito obrigado, candidato Eduardo Leite. Vamos então sortear o próximo candidato. Eu quero avisar que o tempo, então, da pergunta é de 30 segundos, a resposta é 3 minutos, né? Réplica e tréplica, 1 minuto. Eduardo Leite fará a pergunta agora, por gentileza, escolha quem o senhor quer perguntar. Eu vou perguntar ao candidato Jurandir Silva. Jurandir, a gente fala muito em saúde e pensa sempre, claro, em saúde, na questão do pronto-socorro, nas unidades básicas de saúde, que são muito importantes que a gente tenha essa preocupação. Mas tem alguns outros itens que também devem ser pensados, como a questão da saúde bucal. Eu gostaria de saber qual é o teu projeto para atender essa área tão importante também, que atinge a todos os pelotenses. Tenha bondade, candidato Jurandir Silva. 3 minutos para a resposta. Obrigado. Eduardo, quando a gente vai debater o tema da saúde, eu nunca gosto de especificar em relação a um ou outro tema. Eu sempre gosto de fazer os debates gerais, porque se a gente consegue resolver e debater um problema de maneira geral, ou seja, o problema da saúde como um todo, a gente certamente consegue chegar a debater as especificidades, como, por exemplo, o tema da saúde bucal. Em relação à questão geral da saúde, o programa do PSOL consta de 2 pontos que nós entendemos que são fundamentais. Um deles é gestão, e entendemos que atualmente se erra e erra muito na gestão dos recursos da saúde no nosso município. Tem muito recurso para alta complexidade e muito pouco recurso para os postos de saúde, para as nossas unidades básicas de saúde. Com isso, a unidade básica de saúde acaba prestando um serviço que é muito complicado. Nós temos muitos postos que distribuem 5 ou 6 fichas apenas na madrugada. Além desse tema, nós temos um problema no pronto-socorro, que é o gargalo posterior às pessoas chegarem ao pronto-socorro. Ou seja, faltam leitos na nossa cidade. Nós precisamos investigar por que faltam leitos e pensar em alternativas para esta falta de leitos. O PSOL propõe o programa de internação domiciliar, ou seja, há determinados casos em que a pessoa pode ficar em casa, longe da infecção hospitalar, muito melhor instalada do que no hospital.
Para resolver também o tema da saúde bucal, a gente gostaria de citar o segundo ponto do nosso programa, que é o problema do financiamento. Infelizmente, os governos federal e estadual investem pouco na saúde. O governo federal investe menos de 5% do seu orçamento em saúde pública e o governo estadual, o nosso governo aqui do Rio Grande do Sul, infelizmente, é de todas as unidades da federação o governo que menos investe em saúde. Então a gente precisa cobrar democraticamente dos governos federal e estadual mais investimentos em saúde pública. Desta forma, nós conseguiremos resolver problemas que são fundamentais, não só na nossa cidade, porque quem está em casa nos acompanhando sabe, porque assiste a televisão, porque acompanha pela internet, pelo rádio, o problema da saúde não é só um problema da nossa cidade. O prefeito de Pelotas tem muito o que fazer aqui para melhorar essa situação. Então a gente pode, sim, mudar muita coisa aqui na cidade. Agora, é um problema também nacional, por isso precisa de mais recursos do governo federal e do governo estadual. Na prefeitura do PSOL nós vamos cobrar mais investimentos. Infelizmente, atualmente não se cobra e o PSDB, quando governou o Brasil, além de ter privatizado quase tudo que tinha para privatizar nesse Brasil, também investia muito pouco em saúde. Assim como quando governou o Rio Grande do Sul com a Ieda Cruz, o teu partido também investia muito pouco em saúde. Então, a gente precisa de mais investimento, mais recursos para conseguir resolver os problemas da saúde pública, entre eles o problema da saúde bucal. Muito obrigado, candidato Eduardo Leite. Então, mais um minuto para a réplica. Como vereador, eu procurei exercer na plenitude o meu trabalho de fiscalizador, de cobrador de resultados da prefeitura. Por isso eu estive visitando postos de saúde, conversando com os profissionais, muitas vezes me deparava com situações assim bem dramáticas e ruins, como por exemplo, conversar com dentistas que me relatavam que tinham que extrair dente permanente de crianças porque não tinha para onde encaminhar. O dentista no posto de saúde faz apenas restauração ou extração de dentes, serviços menos complexos no caso. E aí, como vereador, eu estive conversando com o governo do Estado, achei as portarias que definiam o aporte de recursos do governo do Estado, do governo federal, consegui articular, estabelecer, ajudar, junto com a Universidade Federal, um centro de especialidades de odontologia. E mais do que isso, conseguimos criar um cargo de auxiliar de saúde bucal, que inseriu a saúde bucal na estratégia de saúde da família com maior atendimento nos postos de saúde, para ajudar na prevenção, tratamento e reabilitação. Muito obrigado. Réplica, então, com o candidato Jurandir Silva. Eduardo, nós precisamos, e aí quando eu falo que há determinadas medidas que são muito fáceis de serem realizadas, basta boa vontade, boa gestão e investimento no lugar certo para que a gente consiga resolver. Lamentavelmente, na nossa cidade, há muitas pessoas que precisam dividir em uma mesma família uma mesma escova de dente. Isso é algo profundamente lamentável e, infelizmente, é assim que se faz muitas vezes a transmissão de bactérias de uma pessoa para outra. Nós, com uma medida simples de distribuição de escovas de dente para as pessoas, nos postos de saúde, nas nossas unidades básicas, fortalecidas, escova de dente não é tão caro assim, eles gastam muito mais com asfalto aqui e ali, às vezes onde nem era necessário. Então nós entendemos que com medidas simples, com medidas corretas e com também um trabalho junto com as equipes de saúde da família, de educação de saúde bucal, a gente consegue reverter esse problema. Muito obrigado, candidato Jurandir. Vamos então ao sorteio aqui de mais um candidato a fazer a pergunta. E o candidato Catarina Paladines irá se dirigir a quem, candidato? Professor Matheus Chiarelli. Muito bem. O senhor tem 30 segundos. Professor Matheus Chiarelli, na campanha passada, a eleição de 2008, uma das suas grandes pautas era a educação, falando especificamente do IDEB. O que mudou de lá para cá e qual é a sua avaliação com relação à educação no município de Pelotas? 3 minutos, candidato. Ótima questão, Paladini. A questão da educação, para mim, não é conversa de campanha, não é discurso de candidato. Educação, para mim, é compromisso de vida. Eu dediquei minha vida à educação. Há 20 anos, sou professor por concurso público, aliás, o único candidato servidor público por concurso nessa eleição. Dedico a minha vida há muito tempo à sala de aula e tenho esse compromisso de vida. A educação é fundamental, primeiro porque ela liberta, ela emancipa. Quem sabe não precisa perguntar para quem está do lado. Quem sabe não precisa recortar, colar e copiar. A educação dá cidadania, a educação faz com que as pessoas possam participar. Quem não tem informação acaba não podendo participar, nem mesmo do processo político. Mas junto com isso, a educação faz com que as pessoas saibam mais,
quem sabe mais acaba valendo mais, e quem vale mais pode conseguir um emprego melhor, pode ganhar mais, conseguir contratar um emprego melhor. Então é fundamental a educação. Em Pelotas, nós temos um compromisso de vida com esse tema. Isso é chave no nosso processo. E nesse processo eleitoral, essa é a grande marca que eu gostaria que ficasse ao longo dessa discussão. Nós temos que começar a melhorar a qualidade do ensino na escola infantil. Fazer com que as crianças, hoje, possam ter esse espaço para começar a sua formação. São 2.000 crianças hoje nas escolas infantis em Pelotas. Nós temos que ampliar para 10.000 essas vagas. Primeiro, fazendo 14 escolas cujos recursos já estão prontos, já estão orçados. Não é conversa fiada, não é discurso de candidato. É só fazer a verba ser aplicada. Mas não vai ser suficiente. Nós temos que fazer o que nós estamos chamando de bolsa creche. Contratar a vaga na escola infantil. O poder público contratar a vaga e garantir que quando o pai e a mãe saem de casa, não precisa pedir para um parente, pedir para um vizinho, pagar um vizinho e trocar dinheiro para trabalhar. Então, isso é fundamental. Fazer com que a escola infantil funcione o ano inteiro. O hospital o hospital funciona o ano inteiro, aliás, preservado o direito sagrado de férias dos professores. Isso é fundamental. Aliás, eu sou professor de constitucional. Eu sei que esse é o direito sagrado de todos nós, dos professores. Respeitado o direito às férias. É fundamental que a escola funcione o ano inteiro para que o pai e a mãe, quando saem de casa, e ninguém tira 3 meses de férias por ano, possa deixar seu filho sendo preparado para o futuro. Quanto ao IDEB, nós temos que fazer com que ele aumente. Hoje, em Pelotas, ele aumentou. Ele anda ao redor de 4,5 na quinta série, 3,4 na nona série. A média é 4. Nós temos o compromisso de fazer com que o IDEB chegue a 6 até 2017, e não 2022, como que é o governo federal. E o que quer dizer o IDEB? O IDEB quer dizer que a criança, quando sai da escola, está sabendo mais. Isso é fundamental. Agora, para tudo isso, tem que pagar bem o professor. O professor tem que receber o teto. Se não dá para pagar o teto, tem que pagar pelo menos o piso. Isso é uma questão de honra. Que é o professor que faz a roda virtuosa da educação girar. Ele é que desperta para o saber, ele é que mostra para o aluno a importância de saber mais. Muito obrigado, candidato Matteo Chiarelli. Vamos então ao candidato Catarina Paladino. Mais um minuto para o senhor, para a sua réplica. Professor, eu vou lhe dizer o que mudou em 4 anos. O seu partido, ao qual o senhor preside, está à frente da pasta de educação no município de Pelotas. Pelotas, entre os 23 municípios da Zona Sul, é a 17ª cidade com relação ao IDEB. E o índice é de 3,6. É constrangedor, porque Pelotas é polo de inteligência, é referência em educação em toda a região sul. E nós estamos atrás de municípios que nos demandam com relação ao curso superior. Infelizmente, essa é a triste marca que fica. Então não se pôde fazer nada. O que nós faremos de fato, de concreto, é um processo de avaliação, o CEAP, Sistema de Avaliação em Pelotas próprio, e vai garantir também a integração das demais escolas e ver o que está dando certo no CAIC e com relação ao Pelotense e as demais escolas para que possa ser implementado. E muitas vezes não é nem recurso, é simplesmente a interação para ver qual é a política que está sendo adotada. Muito obrigado, candidato Matteo Chiarelli, então, para a tréplica. De novo, vou ter que fazer a mesma coisa que se fez no debate anterior. Infelizmente, o meu querido ex-aluno não leu ou não entendeu a informação correta. O índice, o IDEB de Pelotas, hoje a média é 4. 4,5 na quinta série, esse é o índice, e 3,4 na nona série. Fazendo a média, dá ao redor de 4. O nosso partido, hoje, não dirige a pasta educação. Deu a sua contribuição e gostaria de continuar dando muita contribuição para melhorar a educação em Pelotas. É fundamental colaborar com a cidade, com propostas sérias, responsáveis, tendo maturidade. A gente tem que ter muito cuidado na eleição. A campanha, ela estimula, faz a pessoa às vezes falar demais, mas a eleição passa e a vida continua. Tem que ter muita maturidade. Esse é o momento de responsabilidade. Dirigir a cidade exige que a gente tenha, quem sabe, filhos primeiro, para conhecendo a realidade dos seus filhos, querer cuidar dos filhos dos outros. Muito bem, muito obrigado, candidato Matteo Chiarelli. Vamos agora sortear o próximo candidato a falar. O próximo candidato é o candidato Matteo Chiarelli. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta e a quem vai se dirigir, candidato? A pergunta vai ser ao deputado Fernando Marrone, que aliás é uma pergunta que a cidade inteira se faz. Afinal, para que serve um deputado? É importante ter deputado? Há 2 anos o deputado caminhou por toda a cidade dizendo que Pelotas tinha que ter deputado. Acabou não sendo eleito, ficou como suplente. Por essas injunções, negócios, encaminhamentos, obras estranhas à vontade eleitoral,
acabou assumindo. É importante, deputado, para que abandonar o mandato? Por que quer rasgar o seu diploma? Muito obrigado. Tenha bondade, candidato Fernando Marrone. 30 segundos. Eu tenho maior orgulho... 3 minutos, Celeste. Eu tenho maior orgulho de ter recebido os votos da população de Pelotas e da região para ser deputado. Infelizmente, nós não conquistamos aquela cadeira. Eu sou suplente, estou lá, né, ocupando a vaga de alguém que é ministro hoje. E quero ser prefeito de Pelotas novamente, exatamente porque tenho uma relação de projetos com o governo federal e com o governo do estado. Isso vai ser muito bom para a nossa cidade. Vai ser muito bom para que a gente possa trazer para cá todos os benefícios que estão chegando a várias cidades brasileiras e que aqui em Pelotas, porque o prefeito é contra a presidente da República, é contra o governador, fala mal, diz que não repassa os recursos e Pelotas fica perdendo as oportunidades de ouro que tem, né, para receber esses recursos. Eu cumpro o meu mandato de deputado federal, mas... via de regra, acontece isso nas eleições. Primeiro é que o Marrone não vai poder concorrer porque ele está no ficha suja. Depois o Marrone não pode concorrer porque ele é deputado federal. O Marrone deve ficar em Brasília e eu que devo ser o prefeito para o Marrone me ajudar. Gente, eu quero ser prefeito da minha cidade, eu tenho este direito de ajudar a minha cidade, de contribuir para que o meu município saia dessa estagnação que está vivendo, saia dessa sonolência absoluta que está vivendo. Eu vejo as coisas acontecendo em várias cidades daqui do Rio Grande do Sul, da minha região. Eu ajudo como deputado federal, ajudo Pelotas e não vejo as obras acontecerem, não vejo os recursos serem realizados pelo governo que tu compõe aqui, Mateus. Então é lamentável que a nossa cidade viva nesta... com este tipo de indagação de quem não quer que o outro concorra a deputado, depois não quer que o outro concorra a prefeito, não quer que a gente aproveite as oportunidades que nós temos hoje. Eu quero dizer que toda a minha vida política lutei pelas liberdades, lutei pela democracia, lutei pelo direito que as pessoas têm de escolher os seus governantes e não vou admitir vetos prévios como esta cidade, aliás, os candidatos adversários, via de regra, têm feito, de que o Marrone não pode concorrer porque está na ficha suja, porque o Marrone não pode concorrer porque ele é deputado, porque eu vou precisar dele lá como deputado. Portanto, Mateus, quero te dizer o seguinte, eu quero governar Pelotas, tenho essas possibilidades, me preparei muito tempo para isso, governei num período difícil mesmo, mas tudo que está acontecendo hoje, ainda hoje na minha cidade, como as obras de infraestrutura, foram planejadas pelo governo Marrone em busca de recursos do Banco Mundial, que até hoje estão rendendo obras como infraestrutura da nossa cidade. Muito obrigado, candidato Fernando Marrone. Vamos então ao candidato Matheus Chiarelli para a sua réplica, por gentileza, mais um minuto. Primeiro, é lamentável ouvir de um suplente deputado federal, como tu és, Marrone, que Pelotas precisa que o prefeito seja amigo do governador, amigo do presidente para conseguir dinheiro. Pelotas não precisa de esmola. Pelotas precisa ser reconhecida pela sua capacidade. Independentemente de quem seja o presidente da República, o governador, até porque quando tu foste prefeito, havia essa coincidência e Pelotas acabou rejeitando o teu governo. O que eu acho importante é que nós temos que ter deputado. É fundamental para a região. Nós temos que ter voz para ter vez. O dinheiro do imposto está saindo toda hora e está sendo distribuído de maneira não republicana em Brasília. Não volta, porque a gente não tem voz. E quem não tem voz não tem vez. Não consegue fazer o nosso recurso voltar na forma de obra, de serviço, na forma de ação concreta de governo. Eu acho lamentável que alguém que acabou assumindo queira abrir mão do mandato, queira rasgar o diploma, queira negar a confiança que recebeu na urna. Muito obrigado, candidato Matheus Chiarelli. Para a tréplica, então, o candidato Fernando Marrone, mais um minuto. Eu não vou rasgar o meu diploma, jamais. Eu estou na campanha e estou exercendo o meu mandato, tenho 100% de frequência, ajudo a minha região, prefeitos, inclusive do teu partido, de qualquer partido. Eu trabalho republicanamente e a Zona Sul é testemunha disso. Inclusive o prefeito de Pelotas. Com ele, fiz vários acordos para trazer recursos para Pelotas. Agora, o teu governo perde recursos.
perde porque briga. Eu não digo que eu sou amigo do Lula, ou porque sou amigo da Dilma, ou sou amigo do Tarso. E sou amigo. Mas não é por isso. É porque o meu projeto coincide com o deles. Diferente do projeto de vocês, que é um projeto de enfrentamento com o governo federal, de enfrentamento com o governo do Estado. E aí, evidentemente, não tem interesse de trazer para cá os bons benefícios que o governo da presidenta Dilma e do governador Tarso está espraiando por toda a nossa região e por todo o nosso estado. Eu vou fazer isso, aproveitar essa oportunidade e tirar Pelotas dessa sonolência e desse atraso que ela está vivendo. Muito obrigado, candidato Fernando Marrone. Vamos então agora ao candidato Jurandir Silva, né, que será, já lhe aviso, na próxima rodada, o primeiro a perguntar e a escolher. Agora então, o senhor tem 30 segundos para a pergunta, que nos parece que seja para o deputado e candidato Catarina. Mas tenha bondade. Correto. Obrigado, Queirobon. Catarina, tu fostes eleito em 2010 com grande apoio popular, deputado estadual, recebestes mais de 30 mil votos. E eu também fui candidato naquela eleição e senti nas ruas que tu recebeu um enorme apoio popular, porque tu, naquelas eleições, representavas a novidade da política. Gostaria que tu citasse 3 execuções, não projetos, do teu mandato de deputado estadual. A palavra então, deputado Catarina, 3 minutos. Obrigado, Jurandir. Eu quero agradecer também ao povo de Pelotas, que na eleição de 2010, de fato, me confiou o título de deputado estadual, a posse, me levou ao Parlamento Gaúcho, sanando aquela injustiça eleitoral da eleição de 2008. É bem verdade também que todos aqui concorreram a deputado na condição, e não só também na deputada de 2010, mas também em 2008, todos fizeram parte do processo eleitoral. Eu sou autor da PEC da Juventude, que criou e coloca mais uma vez o Rio Grande do Sul na condição de protagonista do cenário nacional. Então, junto a nível nacional, já tem a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a ter criado a PEC, a Secretaria Estadual de Juventude. Fui autor também das emendas do PGQPIM, que é o projeto de pesquisa da Petrobras, e que pude inserir o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, a Universidade Federal de Pelotas e também a Universidade Federal de Rio Grande, já no projeto de pesquisa. Então, em 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, terão alunos saindo da universidade com possibilidade de fazer parte das pesquisas e também serem contratados, até porque, historicamente, esses profissionais, infelizmente, vinham de fora e as oportunidades não ficariam aqui também para os nossos trabalhadores, os nossos jovens de Pelotas. Eu fui o primeiro deputado a aprovar no Parlamento dos 55, o primeiro deputado a aprovar o projeto de lei, a Lei 13.721, projeto Bom de Bola, Bom de Escola, a exemplo do projeto social que eu tenho na Guabiroba, e que a gente cobra frequência escolar, comportamento e nota. O Bom de Bola, Bom de Escola, cumpre esse papel também, fazendo com que os clubes vinculados à Federação Gaúcha de Futebol cobram e são responsáveis por ofertar, oportunizar e garantir a frequência, o comportamento e o bom desempenho nas escolas. Eu posso citar tantos outros também aqui, aos quais eu protocolei, como também espaços, as empresas que recebem benefício, isenção fiscal do governo do Estado, que possam garantir o percentual de 15% para jovens oriundos de escolas públicas. Também fui presidente da Comissão Especial da UERGS e estou lutando ainda hoje para trazer uma Universidade Estadual do Rio Grande do Sul para a região sul, especificamente Canguçu, que trabalha com o setor primário e que é referência em minifúndios, e tantas outras situações, mas também audiências públicas extremamente importantes e necessárias, com temáticas da educação, mobilidade urbana, saúde, cursos técnicos que hoje, na nossa região, nós precisamos, depois do polo naval, da energia eólica e tantos outros modais, em uma visão mais sistêmica, se faz necessário mais de 300 cursos, mais de 300 profissões, e que, infelizmente, o governo do Estado tem cursos reduzidos. Muito obrigado, candidato Catarina. Mais 1 minuto para o candidato Jurandir, para a réplica, por gentileza. Deputado Catarina, apresentar alguns projetos e emendas ao orçamento do Estado não é mais do que obrigação de um deputado estadual. Então, quem está nos assistindo em casa, às vezes que escuta, eu como deputado liberei milhares de reais, isso é obrigação do deputado estadual. É para isso que ele ganha 26 mil reais, ele tem que fazer isso, né? Gostaria de te cobrar, porque tu és deputado da base do governador Tarso Genro.
O governador Tarso Genro não paga o piso nacional dos professores e tu não cobraste, assim como é também uma atividade de um parlamentar cobrar do governo, tu não cobraste do governo Tarso Genro que não paga o piso nacional dos professores. O governo do estado do Rio Grande do Sul investe, olha bem, investe, é o que menos investe em saúde de todo o país. E tu não cobras isso do governo do estado. Isso não tem nada de nova política, Catarina. Por gentileza, 1 minuto para a tréplica. Jurandir, não é verdade. Primeiro quero dizer de que eu não percebo 26 mil reais, estás equivocado, eu sou um deputado estadual. E quem traz recurso, e eu penso que tu deveria saber isso, o deputado estadual não tem emendas, não tem direito a essas emendas como deputado federal. Eu sou responsável por um recurso, por destinar R$1.800.000 ano, seja R$150 mil por mês, para ajudar o pronto-socorro municipal de Pelotas. Faço parte dessa política de reorganização do polo naval e aqui a região portuária tem toda uma política também de expectativa do nosso distrito industrial naval. E eu acho que isso também tu desconhece e que pode ser a mola propulsora do desenvolvimento econômico, alavancar e botar Pelotas no eixo do desenvolvimento. E tem contribuído de tantas outras formas. Cobro e posiciono a ponto de votar contrário, como também eu não votei contrário à realização e mexer no plano de carreira dos professores. Eu acho que isso tem que mencionar também. Eu tenho coerência, meu amigo. Muito obrigado, então, candidato Catarina Palatini. Vamos a um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o programa que estamos apresentando nesta noite, que é o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Pelotas. Um voto na Nativa 2012. Conheça em Pelotas uma completa linha de utilitários e minivans. A Tayan Veículos disponibiliza aos seus clientes uma variedade. Estamos voltando, senhoras e senhores telespectadores, com o debate entre os candidatos a prefeito de Pelotas. E vamos agora, nesse momento, com mais uma rodada de perguntas. Perguntas essas pesquisadas pela nossa produção, pelo Departamento de Jornalismo da TV Nativa, feita na comunidade de Pelotas, na colônia e na cidade. Vamos então sortear essas perguntas. Vamos sortear aqui qual vai ser o primeiro candidato a responder. Gentileza, o primeiro candidato é Fernando Marrone. Segunda rodada que o candidato Fernando Marrone é o primeiro a responder. Vamos então, candidato Fernando Marrone, saber qual é o assunto que o senhor vai responder aqui, que são perguntas diretamente feitas pelos nossos telespectadores. Estradas do Laranjal, e eu pretendo apenas explicar o seguinte, que o congestionamento na Estrada do Laranjal hoje é uma verdade, com o número de residências que serão instaladas nos próximos anos, ainda será um problema muito mais sério, principalmente no retorno da praia, os fins de semana. Pergunto ao telespectador, qual a alternativa que o senhor irá buscar para a circulação do Laranjal a Pelotas? O senhor tem 3 minutos para responder. Muito bem. Eu penso que não tem muita alternativa para as grandes avenidas da nossa cidade se todos resolverem usar o seu veículo. Nós temos hoje 150 mil veículos, mais de 150 mil veículos. E daqui a 5, 6 anos nós vamos ter mais ainda. E se todos resolverem, às 7h30 da manhã, pegar o seu carro para ir trabalhar e se dirigirem ao centro, em qualquer lugar dessa cidade, e isso acontece na Fernando Osório, isso acontece na Ferreira Viana, acontece na Adolfo Fetter, né? Nós não vamos conseguir vencer. O que a prefeitura precisa fazer é aproveitar o projeto de mobilidade urbana do governo federal, que aliás tinha um recurso destinado para Pelotas e que também não chegou, né? E fazer, primeiro, que o transporte coletivo seja uma alternativa viável, com conforto, com ar-condicionado, com passagem integrada, com bilhetagem eletrônica e com cumprimento de horário. Que as nossas paradas de ônibus tenham conforto para o passageiro, que abrigue mesmo da chuva, do vento, que as pessoas não fiquem expostas como ficam hoje. Ou seja, um sistema nos moldes da modernidade, para que nós não tenhamos este verdadeiro estrangulamento. Não vai ser possível todos andarem, né, no seu veículo individual. Isso vai se transformar, né, num pesadelo para as pessoas. E se nós tivermos o sistema de transporte coletivo andando em pista exclusiva e este não parando, né, como para os automóveis no engarrafamento, as pessoas vão fazer a sua opção por andar no transporte coletivo, viajar acomodada, poder estar lendo o jornal, acessando a internet
enquanto fazem os seus deslocamentos para ir e voltar do trabalho. Uma coisa é usar o carro. Eu vou usar o carro na quarta-feira, porque depois do meu trabalho eu vou ter um futebol, vou voltar tarde para casa, ou eu vou namorar, ou eu vou a uma festa, aqui e ali. Isto é absolutamente compreensível. O que não é possível, né, é que todas as pessoas pensem que tendo um carro vão poder usar o seu carro e não vai ter engarrafamento. E o Laranjal, essa zona do Laranjal, praias, vai precisar de uma nova via alternativa. Esta via alternativa, eu não estou aqui afirmando que em 4 anos nós vamos construir uma via alternativa para o Laranjal. Não. O que eu estou dizendo é que nós temos que fazer todos os esforços para que o transporte coletivo funcione, alivie as estradas e que no futuro nós vamos precisar projetar uma via alternativa para dar conta do grande número de habitações e o grande número de pessoas que se deslocam em direção à praia todo dia, vice-versa. Muito obrigado, candidato Fernando Marrone. Vamos então sortear mais um candidato. Vamos ver quem é o próximo. Próximo candidato, Catarina Palladini. Por gentileza, vamos ver, candidato, qual será então o tema escolhido pela comunidade que o senhor irá responder. Incentiva o esporte amador. Perfeito. 3 minutos. Excelente pergunta, porque eu, durante muito tempo, e durante a minha adolescência, eu conheci Pelotas percorrendo os bairros e vilas e os campos da cidade. E confesso, e quem está nos ouvindo e conhece da problemática, da realidade, os campos estão se extinguindo. Até porque são de propriedade privada e não há uma política de remanejamento, de reorganização e de manutenção. Os espaços públicos não são revitalizados. E isso implica um conjunto de fatores, até porque nossa juventude não tem como usufruir desses espaços de lazer e entretenimento. Mas mais grave ainda é de que Pelotas é referência e tem grandes talentos, nos mais diversos setores. Prova disso é o atletismo. Recentemente também no MMA, nós temos lutadores, aqui eu tenho um amigo, ao qual é referência no Rio Grande do Sul, nacionalmente, e quando veio a Pelotas, infelizmente, não foi bem recebido. Tenho um amigo de infância também, vice-campeão mundial de Muay Thai, e não tem custo, não teve nenhum privilégio, nenhum benefício por parte da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, e que foi representar a nossa cidade, e tantos outros setores. Nós teremos aqui, junto com a Secretaria de Infraestrutura, Inovação e Logística, teremos a Central de Projetos. E a Central de Projetos terá pessoas capacitadas, técnicos, dos mais diversos setores, especificamente do esporte, para dimensionar. E, obviamente, vamos buscar junto ao Governo Federal, junto ao Ministério dos Esportes, ao qual é do PCdoB, com meu companheiro de chapa, Reginaldo Basta, resgatar políticas que foram já implementadas em Pelotas, que foi sucesso, e que pode oportunizar que grandes talentos que circundam e que transitam pela nossa cidade possam desfrutar e possam, sim, bem representar a nossa cidade. É constrangedor ver as potencialidades e os talentos que aqui temos, e aqui também na cultura e tantos outros setores, não ter política adequada. Nós vamos revitalizar, e eu quero falar para vocês que fazem uso desses esportes e também do esporte amador. Nós vamos revitalizar, vai ter uma política de manutenção, de atenção com os clubes amadores, que infelizmente estão fadados ao fracasso, ao fechar as portas, porque não tem nenhum incentivo do município. Nós vamos jogar peso fundamental e acreditamos muito no trabalho que vocês fazem. Aliás, vocês fazem muito com muito pouco. Essa será a nossa política durante esses 4 anos de governo. E com relação aos talentos de nossa terra, nós daremos condições de bem representar. É motivo de orgulho e deve ser bem tratado. Vocês merecem dignidade. Infelizmente, durante os últimos governos, não puderam atender ou ter a mesma visão, a visão sistêmica de representatividade, o quanto vocês representam a nossa cidade fora do estado, no país e no mundo. Eu quero aproveitar também essa oportunidade de parabenizar cada um que eu citei aqui. Muito bem, muito obrigado, candidato Catarina Palladini. Vamos então sortear o próximo candidato que irá falar nesse momento. Próximo candidato será Jurandir Silva. Jurandir Silva vai responder sobre o tema. Vamos então sortear o tema: geração de emprego e renda. O senhor também tem 3 minutos para responder. Por gentileza. Obrigado, Pero. Bom, esse é um tema fundamental e faz parte, é um dos 3 eixos do programa do PSOL,
para as eleições de 2012 em Pelotas. Nós vivemos em uma cidade em que a nossa juventude ou tem que sair daqui para buscar emprego em outros lugares, aqueles que conseguem chegar até o IFSU ou as nossas universidades, ou então acaba ficando aqui sem perspectiva, muitas vezes ficando refém ou do tráfico de drogas, ou então de um subemprego, ou do emprego em condições muito difíceis, muitas vezes, que é o que a gente tem no comércio da nossa cidade. Há muito tempo, desde que nós perdemos as indústrias de conserva na década de 80 em Pelotas, fala-se a mesma coisa. Nós precisamos atrair grandes empresas que vão resolver todos os problemas econômicos da nossa cidade. Os governos que passaram e estão representados aqui nesse debate, todos eles tentaram e fracassaram nestas medidas. Fracassaram porque essa medida já nasce fracassada. A gente precisa fortalecer aquilo que nós temos de potencial na nossa cidade. Agora, a bola da vez é o polo naval. Eles estão dizendo que a gente tem que girar o desenvolvimento da nossa cidade para atender o desenvolvimento do polo naval de Rio Grande. Talvez quem está em casa nos assistindo viu o debate dos prefeitos de Rio Grande e nem os candidatos a prefeito de Rio Grande estão dizendo que o polo naval resolve todos os problemas de Rio Grande. Quem dirá vai resolver todos os problemas de Pelotas. A proposta do PSOL para geração de emprego e renda é fortalecer a economia solidária, formação de cooperativas para que a gente consiga gerar empregos naquilo que é vocação da nossa cidade. E aí falamos em polo turístico e cultural. Na nossa cidade, sem nenhum apoio, tem muita gente trabalhando pela cultura e pelo turismo. E a prefeitura, infelizmente, não incentiva. Assim como a nossa colônia já gerou muitos empregos, hoje em dia anda totalmente abandonada pelo poder público. Nós precisamos de projeto como, por exemplo, simples, como, por exemplo, a compra de merenda escolar dos nossos agricultores, fortalecendo a agricultura familiar de base ecológica. A gente pode comprar merenda, em vez de comprar merenda de São Paulo industrializada, a gente pode comprar aqui, dos nossos agricultores. Assim nós vamos estar fortalecendo. Então, a proposta do PSOL é que a gente consiga fortalecer as atividades que a gente tem aqui. Sempre gosto de citar também o nosso carnaval. Carnaval de Pelotas já foi um dos principais carnavais do país. Já foi o principal carnaval do estado do Rio Grande do Sul e, infelizmente, hoje que a prefeitura atual não consegue construir nenhuma passarela. Nós precisamos investir no carnaval, porque o carnaval pode sim gerar empregos durante os 12 meses do ano. Essa é a proposta do PSOL para mudar. Muito obrigado, candidato Jurandir Silva. Vamos então agora sortearmos o próximo candidato a falar. O próximo candidato é Eduardo Leite. Eduardo Leite responderá, vamos ver aqui, responderá sobre ocupação do espaço público. Uma das funções principais da prefeitura é exercer o seu poder de polícia administrativa. Quer dizer, a gente vive numa cidade que somos 330 mil pelotenses, né, aqui nascidos ou não, mas que aqui estão vivendo, estamos coabitando no mesmo espaço. E aí isso significa que a gente tem que ter regras, fazer essas regras serem respeitadas. Eu, na Câmara de Vereadores, tive a oportunidade de discutir várias leis que foram aprovadas nos últimos anos que tratam sobre a ocupação do espaço público. O plano diretor, o código de posturas, o mesmo código de obras. Todas essas, de alguma maneira, mais ou menos, acabam afetando a questão da ocupação do espaço público. E na Câmara de Vereadores, como vereador, sempre cobrei que a Prefeitura exercesse com rigor o seu poder de fiscalização, principalmente para não deixar que fosse ocupado mais do que já foi em Pelotas o espaço público de forma desordenada. O que aconteceu ao longo dos diversos governos que se passaram. Então a gente tem que poder reorganizar isso, mas isso tem que ser feito com rigor e com austeridade, mas também com sensibilidade social. Ou seja, a gente tem que entender que por trás de cada trailer, de cada banca que está na nossa cidade, existe uma família, muitas que, pela permissividade do poder público, durante anos, talvez décadas, algumas delas, estão ali tirando o seu sustento daquela forma ali, com alimentação, com artesanato, seja lá qual for a atividade que exercem ocupando o espaço público. E não só isso também, não só comércio, também ocupação do espaço público também por
moradia, né, que é um outro problema também social que a gente deve enfrentar, uma política de habitação, principalmente para as pessoas que estão em áreas de risco. O nosso governo vai tratar diretamente dessa questão. A gente quer poder fazer de forma harmônica, com essa sensibilidade, mas também com esse entendimento de que o espaço público deve ser de todos e não pode ser privatizado, esta reorganização do espaço público em Pelotas, principalmente nos canteiros centrais das principais avenidas, a Duque de Caxias e também a Bento Gonçalves. Posso dizer às pessoas que estão lá ocupando os seus espaços com seus trailers. Nós vamos ser parceiros para poder garantir que eles tenham condição de ter o seu sustento. Mas também quero dizer a toda a população que a gente quer reorganizar isso para que até essas pessoas possam, a partir da padronização, da requalificação, da reurbanização desses espaços, verem as suas economias melhorarem, né? Porque se tivermos um espaço que tenha mais prazer para as pessoas conviver, isso chama a atenção de mais gente, mais pessoas vão desfrutar dos espaços públicos, qualificados, reurbanizados, com paisagismo, e isso gera mais renda também. Organizar com sensibilidade. Esse vai ser o nosso governo. Muito obrigado, candidato Eduardo Leite. E agora, então, quem vai responder é o candidato Matteo Chiarelli, né? Matteo Chiarelli, por gentileza. E a resposta que o senhor vai dar, a pergunta feita por telespectadores, essa vem do interior do município, 2 assuntos. Estradas da colônia e postos de saúde funcionando permanente. Pirobon, essa daí é um tema também central nessa campanha. Se há algo que tem mobilizado os nossos colonos, o nosso produtor rural, é exatamente esse abandono, esse esquecimento. Há um profundo descaso com o nosso homem e a mulher do campo. E a questão principal, a primeira, é garantir o vai e vem, a livre circulação, a possibilidade das pessoas poderem chegar e sair das suas propriedades. Elas, pessoalmente, às vezes correndo risco de vida, com problema de saúde, e a produção. Não é possível que alguém enfrente com tanta dificuldade para poder produzir. O trabalhador, que é o trabalhador rural, que é alguém que respeita profundamente o meio ambiente, que tem um cuidado extraordinário com a terra, porque depende dela, vive dela, ele sabe produzir dentro da sua propriedade, mas precisa que o poder público dê infraestrutura, dê condições para que ele trabalhe. E o mínimo que se pode fazer é pavimentar as vias. Nós temos que garantir que em cada distrito haja uma máquina à disposição para garantir o patrulhamento das vias. Não só das vias principais, dos travessões. Nós temos que garantir esse direito mínimo das pessoas de circular, que é algo que hoje tem sido muito, muito esquecido. Ao lado disso, e é fundamental aqui que a gente possa levar adiante essa ideia, é descentralizar a administração. Cada bairro da cidade, e aqui cada distrito, tem que ser tratado como uma cidade. Nós temos que descentralizar a ação em Pelotas. Por mais competente que seja o prefeito, por mais capaz que ele seja, por mais dedicado que ele seja, por mais honesto que ele seja, sozinho ele não administra a cidade. Nós temos que colocar o poder mais perto das pessoas, fortalecer a administração regional, dar condições para que ela possa resolver naquela localidade o problema, aproximar o poder das pessoas. Quanto mais concentrado o poder, maior a chance de corrupção. Quanto mais centralizado o poder, maior a chance de desvio. Quanto mais descentralizado, quanto mais perto das pessoas, maior o controle, maior a fiscalização. Então tem que descentralizar. Isso vale tanto para a cidade, e aqui nesse caso, para a zona rural. E nos postos de saúde, isso é básico. Nós temos que garantir, pelo menos, uma ambulância à disposição da comunidade da zona rural. Pelo menos. Em alguns lugares é possível acessar com aquelas que estão disponíveis na zona urbana, inclusive recorrendo àquelas que fazem o serviço nas estradas, aquelas que já são pedagiadas e têm obrigação de oferecer esse serviço. Mas para a zona rural é fundamental colocar pelo menos uma ambulância à disposição do nosso colono, do nosso trabalhador rural. Muito obrigado, candidato Matteo Chiarelli. E agora, então, seguindo, nós vamos voltar às perguntas dirigidas de candidato para candidato, tendo meio minuto, 30 segundos para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Na pergunta anterior, na rodada anterior, o candidato Jurandir foi o último a responder.
dentro do critério adotado. Agora será o primeiro. O senhor tem 30 segundos para perguntar, escolher a quem perguntar e a resposta então seguirá conforme já estabeleci. Por gentileza, candidato Jurandir. Correto. Eu gostaria de perguntar para o senhor Eduardo Leite. Eduardo, eu tenho acompanhado o teu horário eleitoral, né? Tenho acompanhado ali, além das jogadas de marketing que tem ali, que o pessoal, teus marqueteiros estão elaborando, tem uma coisa muito interessante que é a grande quantidade de promessas. Eu contei. O programa do Eduardo Leite apresenta no mínimo 11 promessas para o programa, entre as quais novas UPAs, UBAs, médicos especializados, creches, merenda, uniforme, transporte, pavimentação, moradia, bolsa enxoval, 100% de esgoto tratado. Como fazer tudo isso? Muito obrigado. Resposta com o candidato Eduardo Leite. Em primeiro lugar, o nosso horário eleitoral tem sido muito utilizado a partir da minha manifestação e da manifestação da minha candidata a vice-prefeita, a Paula. Sempre com as nossas palavras, com os nossos compromissos com a cidade. O horário eleitoral, para mim, deve servir para isso, exatamente para estabelecer os compromissos com a cidade, não para ataques, não para agressões, até porque eu sempre disse, eu quero ser eleito prefeito e confio que vou poder chegar lá com a ajuda de tantos pelotenses que estão manifestando a sua confiança na gente, a partir daquilo que a gente propõe, a partir do nosso ideal, pelo que a gente representa. Eu me preparei muito para ser prefeito. Já fui secretário municipal, presidente de conselhos municipais, como foi do Conselho de Assistência Social. Conheço bem as vulnerabilidades da cidade, lido com as entidades de assistência social. Tive a oportunidade de ser vereador, já estou no meu 5º ano de mandato, e fui presidente da Câmara. Ou seja, tive a oportunidade de gerir um orçamento público na nossa cidade, que é o da Câmara Municipal, onde eu ajudei a promover reformas para poder legalizar aquilo que estava irregular. Herdei uma situação com várias irregularidades, apontamentos do Tribunal de Contas na Câmara e fui promovendo todas as licitações de forma absolutamente irregular, contratações que não eram feitas de empresas que estavam prestando serviço na Câmara de Vereadores sem prévia licitação. Uma série de erros que, inclusive, acabaram retirando um dos candidatos a vice de outra chapa, essa é a prova da sua candidatura nesta eleição. Porque eu confio até na sua idoneidade deste candidato, mas infelizmente a Câmara de Vereadores não estava organizada. Então eu sei bem, a partir da minha vivência política, o que dá para fazer e o que não dá, e apresento os meus compromissos com a cidade. É possível sim a gente fazer, por exemplo, a questão do uniforme escolar, que é importante para a segurança e do combate ao bullying na rede escolar, e que Rio Grande faz, por exemplo, aqui cidade do lado, de forma gratuita para os estudantes. Eu trabalhei por isso no meu mandato de vereador, não estou falando agora apenas na campanha de prefeito. E com recursos, inclusive, repassados pelo governo federal. A questão do enxoval para as mães é para estimular as mães carentes a fazer o pré-natal. Várias cidades no Rio Grande do Sul já fazem isso, São Paulo começou a fazer na prefeitura e todo o estado já faz. Isso ajuda a estimular as mães a fazerem o pré-natal e se gasta menos em UTIs no Natal. É uma questão lógica. Se investe em prevenção, se gasta menos em tratamento. É tudo feito com absoluto critério, sabendo de onde vêm os recursos e tudo que vai gerar de economia depois. Essa é a questão que nós vamos trabalhar muito no nosso governo na relação da saúde. Prevenção, tratamento e reabilitação. Quando não se investe corretamente na ponta inicial, na prevenção, se sobrecarrega demais. E é isso que nós vamos fazer através de um tratamento de pré-natal, que é o programa Mãe Pelotense. Escolas de educação infantil e UPAs já estão com recurso assegurado pelo atual governo. E nós vamos garantir a construção e buscar recursos para a construção de novas. Muito obrigado, candidato Eduardo Leite. Vamos então para a réplica por parte do candidato Jurandir Silva. Eduardo, se é que eu posso te chamar assim, eu te perguntei aqui várias coisas das tuas promessas e tu citou umas 2 ou 3 apenas de como tu vai fazer. Agora eu quero citar algumas promessas do teu amigo, o Fetter Júnior, atual prefeito de Pelotas, que apareceu contigo tomando cafezinho lá na Aquário semana passada. Ele disse que ia reformar todos os postos de saúde da cidade, que ia dar 3 milhões por ano para a compra de remédios, que ia aumentar o Bolsa Família e que ia cumprir a lei do piso nacional dos professores. Eduardo, fazer promessa e não cumprir não tem nada de renovação política, Eduardo. Isso é coisa da velha política. Assim como o teu partido, o PSDB, é da velha política. Governou o Brasil com Fernando Henrique Cardoso, vendeu quase tudo que tinha para vender. E Eda Crucius foi responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do nosso Estado. Eduardo Leite, eu posso te chamar de Fetter. Tenha bondade, candidato Eduardo Leite.
nem duas pessoas que nascem da mesma mãe são iguais, nem irmãos pensam igual. Logo, na política, não se pode estabelecer essa comparação. Cada pessoa pode responder pelo seu mandato, pela sua trajetória. Eu tenho 8 anos de vida pública, o Jurandir não ocupou nenhum cargo público. Eu tenho um grande respeito pelos seus ideais e pela sua ideologia, mas eu posso responder pela minha trajetória. Como vereador, cobrei diversas ações, inclusive tive divergências, apoiei quando achei que tinha que apoiar, porque é para melhorar a nossa cidade. Quando tem que criticar, fui parceiro crítico. E agora quero poder ser prefeito para garantir um governo atuante, forte, que busque chegar a essas metas aí. Uma educação infantil que funcione, que tenha vaga para todas as mães, a escola, um ambiente escolar mais seguro, inclusive com uniforme, merenda escolar de qualidade, garantir no atendimento de saúde novas UBAs, as unidades básicas de atendimento imediato, e novas UPAs para dar um tratamento digno para a nossa população. Eu vou fazer. Muito obrigado, candidato. Então, agora foi o 4º candidato a responder no bloco anterior e agora será o 2º, que é o candidato Matteo Chiarelli. 30 segundos para a sua pergunta, dirigido a quem? Tenha bondade. Bom, dirigido ao deputado Marrone. O deputado Marrone insiste muito nessa questão do desenvolvimento ligado ao polo naval. E fala muito na ligação que ele tem com o governador Tarso, com a presidente Dilma. Eu quero saber por que razão é que o polo naval se deslocou para Charqueadas. O que aconteceu para que o distrito industrial que deveria ter sido feito aqui tenha sido deslocado e tenha sido feito em Charqueadas? É porque não teve força política ou porque o governo do Estado prefere desenvolver a região metropolitana e não a nossa região? Muito obrigado, candidato. Talvez, Matheus, porque tu tenha sido presidente do Conselho de Desenvolvimento de Pelotas e não tenha ido atrás dos investimentos para a nossa cidade. Não sou eu que sou prefeito de Pelotas. Prefeito de Pelotas e tu compõe o governo a partir do conselhão e exatamente na área de desenvolvimento econômico. Nós estamos fazendo a nossa parte. O governo do Estado liberou uma área no São Gonçalo, área própria para que a gente possa instalar empresas que vão trabalhar junto com o polo naval, né, fazer pequenas embarcações ou peças e que possam atuar junto com o polo naval. Isto foi uma ação concreta do governo do Estado aqui na nossa cidade para que se possa desenvolver esse projeto. Agora, por parte do governo, por parte do Conselho de Desenvolvimento, nós vimos Camaquã com fábrica de automóvel. Nós vemos aqui Chuí, Santa Vitória se desenvolvendo com os parques eólicos, Rio Grande com parque eólico para Canguçu, e aqui em Pelotas nenhuma ação em direção à geração de energia eólica. Ou seja, o Conselho de Desenvolvimento do qual tu foi presidente não fez o dever de casa, não foi atrás das empresas e não buscou os investimentos para a nossa cidade. E agora tu vem cobrar de mim, né, que o polo naval foi para Charqueadas. Foi para Charqueadas porque lá certamente deve ter uma conjugação de forças da sociedade, da prefeitura, condições de infraestrutura para que aquela região recebesse os investimentos que vão trabalhar junto com o polo naval. O polo naval é uma realidade para o Rio Grande do Sul, não é uma realidade para esta ou para aquela cidade porque está perto ou porque está longe. O certo é que a nossa cidade precisa de um distrito industrial. A primeira coisa que tem que fazer em Pelotas, que eu vou fazer, é ter um distrito industrial capaz de ser atrativo para que as empresas se instalem em Pelotas, que tenha água, que tenha energia, que tenha pavimentação e que possa ser objeto de uma política de atração de investimentos. Assim como nós vamos fazer também a cidade do caminhão, aproveitar esse grande potencial que Pelotas tem, que é ser prestadora de serviço para os caminhoneiros, instalar aqui no entroncamento das nossas BRs, uma cidade capaz, um distrito que se chama Cidade do Caminhão, capaz de atrair quem precisa de serviço, quem precisa de hospedagem, quem precisa de descanso, quem precisa de um posto de saúde, com uma ligação para a cidade de ida e volta, para que as pessoas também possam vir à nossa cidade, se beneficiar do nosso comércio, do nosso centro histórico, né, fazer turismo em Pelotas. Ou seja, deixa o caminhão lá, faz o serviço lá e pode vir e voltar tranquilamente. Então, não me responsabilize pelas tuas ações como presidente do Conselho de Desenvolvimento e pelo teu prefeito. Muito obrigado, candidato Marrone. Então, para a réplica, o candidato Matteo Chiarelli. Se não fosse trágico, ia ser irônico.
O que o deputado está dizendo é o seguinte: o governo do Estado, do governador Tarcísio Genro, que não paga o piso, colocou 30 milhões de reais em charqueadas para fazer peças para o Polo Naval em Rio Grande. A 350 quilômetros de Pelotas, está gerando emprego para mandar para Rio Grande. E por falta de vontade política, de força política, de representação, nós perdemos essa oportunidade. Como presidente do Conselho, eu quero só dizer ao deputado, que eu acho que anda muito por Brasília e está mal informado das coisas de Pelotas. O Conselho de Desenvolvimento Econômico é formado por 50 pessoas que trabalham de graça para o município. Ninguém cobra nada, ao contrário do gabinete parlamentar, que deve receber não menos de 100 mil reais por mês para falar para o Pelotas e para trazer recurso para Pelotas, e não para mandar para charqueadas. Muito obrigado, candidato. Para a tréplica, então, candidato Fernando Marrone. Eu cumpro as minhas funções de deputado federal, tenho o maior orgulho disso, tenho ajudado inúmeras cidades da minha região, a minha cidade também, Pelotas. Agora, não pode transferir para mim a iniciativa do prefeito. Eu estou aqui me apresentando como candidato a prefeito para fazer um distrito industrial na nossa cidade capaz de atrair empresas que vão trabalhar com o polo naval, que vão trabalhar com o novo polo de geração de energia eólica na minha cidade, e que não sou presidente do Conselho de Pelotas e também não sou prefeito de Pelotas. Então a minha parte eu faço, sempre fiz, com muita honra, sempre honrei os meus eleitores e quero ser prefeito dessa cidade exatamente para que possa a nossa cidade ser protagonista do seu desenvolvimento e gerar melhores oportunidades para todos os seus cidadãos. Muito obrigado, candidato Fernando Marrone. Agora, então, a pergunta é o candidato Catarina Palladini, tem 30 segundos para a pergunta e vai se dirigir a quem, candidato? Jurandir. Muito bem. Jurandir, tu conhece o contrato de construção do Shopping Popular e qual a tua posição sobre esse tema no que tange a economia formal em Pelotas? Por gentileza, a palavra então com o candidato Jurandir. Catarina, o tema do Shopping Popular é um tema gravíssimo na nossa cidade. Eu sou da opinião que a instalação do shopping popular da nossa cidade ela já começa completamente equivocada. Nós do PSOL temos como um dos pilares do nosso programa de governo a participação popular e queremos durante as eleições animar pessoas a participar da política, porque sem a participação e a cobrança da população a gente não consegue resolver problema nenhum. Esse tema do shopping popular, ele foi feito a partir de um canetaço do prefeito Fetter Júnior, que não dialogou e impôs a sua vontade de ocupar um espaço público e aí sim privatizar a nossa Praça dos Enforcados e entregar a concessão daquele espaço na mão de empresários que vão dominar o nosso espaço público durante 20 anos. Nós do PSOL entendemos que seria muito mais fácil, e assim vamos fazer quando governarmos, construir em conjunto com os trabalhadores do atual camelódromo e também com os ambulantes que não estão atualmente no camelódromo, pois não há mais espaços. Qual é o problema que ainda, além disto, nós temos? O shopping popular que está sendo construído, ele vai ter uma taxa muito alta e é importante quem está em casa nos assistindo e consome no nosso camelódromo hoje em dia, a taxa para manutenção do camelô lá no shopping popular vai ser de cerca de R$600. E isso é o que tiram muitos dos nossos camelôs hoje em dia. Então, na verdade, o shopping popular é uma obra realizada à véspera da eleição para tentar ganhar voto, mas que não resolve em nada um problema seríssimo da nossa cidade, que é o problema da ocupação do espaço público, que é o problema do emprego. A gente precisa ter política pública séria para resolver esse tema. E isso se faz construindo em conjunto com as pessoas. Por outro lado, nós precisamos fortalecer o emprego formal na nossa cidade, porque é importante pensar que as pessoas que estão hoje em dia trabalhando nas ruas, elas não optam por trabalhar na rua. Certamente a pessoa gostaria de estar trabalhando em um local muito melhor do que ocupando a via pública. Então a gente precisa ter uma política, e o pessoal tem essa política, que é defender a economia solidária e a geração de empregos a partir do polo turístico e cultural que nós já temos em Pelotas, a partir do fortalecimento da agricultura familiar e tantas outras coisas que são
potenciais da nossa cidade. Assim a gente aumenta o emprego formal e diminui o número de pessoas que vão precisar acabar buscando a economia informal. Agora, é necessário também a gente construir em conjunto com essas pessoas alternativas para aquilo que a gente vê que são problemas da nossa cidade. Shopping popular não resolve no nosso governo, nós vamos tentar ao máximo rever esse tema para que a gente consiga ter uma alternativa construída em conjunto com os camelôs da nossa cidade. Muito obrigado. Vamos então agora para a réplica por parte do candidato Catarina Palladini. Concordo contigo e logo que surgiu a discussão do shopping popular, me coloquei ainda na condição de deputado como intermediador da Associação dos Trabalhadores, junto também à Câmara de Vereadores. Aí eu procurei o presidente da Câmara, hoje candidato a prefeito, Eduardo Leite, para intermediar uma busca de crédito, uma linha de crédito já viabilizada junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas para isso era importante que o município viesse a ordenar, fiscalizar e controlar esses trabalhadores, fazendo com que isso se transformasse numa cooperativa. Infelizmente não aconteceu. Hoje o shopping popular é realidade, ainda antes do término do ano será inaugurado, só que de forma muito verdadeira, a exemplo do que aconteceu em Porto Alegre, não resolve com a informalidade. Porque os trabalhadores não conseguirão pagar, obviamente, a mensalidade e vai retornar para as ruas. Isso não resolve. O que aconteceu naquele período, optou-se por construir essa relação, infelizmente, com a parceria público-privada e não com os trabalhadores que, de fato, precisam de um espaço próprio. Muito obrigado. Tréplica, então, com o candidato Jurandir Silva. Catarina, nós vamos precisar buscar uma solução para esse problema em conjunto com os trabalhadores. Inclusive, se nós precisarmos buscar um outro local na cidade. Agora, quem trabalha lá no camelódromo já hoje em dia, eu tenho certeza que vai ficar muito chateado em ter que sair de lá, porque quando eles foram empurrados para lá por uma prefeitura anterior, eles tiveram que se readequar àquele espaço, fazer uma série de reformas naquele espaço e mais, quem é comerciante sabe, tiveram que fazer um novo ponto comercial. Então, quem fez aquele ponto comercial, quem fez ser movimentado, muita gente que comprar ali, são os atuais trabalhadores do camelódromo e estes têm que ser muito respeitados. Agora, se me permites, Catarina, o governo estadual e federal que tu apoias, uma pequena crítica, infelizmente tem investido muito no polo naval e nós entendemos que nós precisamos investir aqui na nossa cidade naquilo que há de potencialidade aqui da nossa cidade e não tentar uma opção externa que daqui a pouco não é a vocação da nossa cidade para tentar desenvolver o emprego formal aqui na nossa cidade. Muito obrigado, então, e agora vamos para o próximo candidato a perguntar, é o candidato Eduardo Leite. O senhor vai se dirigir a quem, candidato? E ao professor Matheus Chiarelli. Professor, inclusive na esteira desse assunto que já trouxe aqui o deputado Catarina, importante ressaltar, naquele momento foi proposta uma ilegalidade, né? Queria conseguir financiamento para os camelôs comprarem a área, o que não é possível, porque é uma área pública e não pode ser comprada. Agora, nessa lógica, é importante saber, dentro da dificuldade da Prefeitura de realizar investimentos com recursos próprios e da queda de repasses, a política tributária que o senhor vê para o município, como é que deveria ser, e também a questão das parcerias público-privadas. Muito bem, tenha bondade. 3 minutos para o senhor responder. Tá certo. Bom, com relação à questão tributária, quero primeiro invocar aqui a nossa história de pregação em defesa da redução dos impostos. O Brasil, a gente não pode esquecer, quando entra no debate eleitoral, é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. A gente trabalha permanentemente para mandar dinheiro para Brasília. E lá ser distribuído dessa maneira que o Supremo está julgando agora no processo do mensalão. Então, o que a gente tem que fazer é reduzir a carga tributária. Isso é fundamental. Quanto mais dinheiro ficar aqui em Pelotas, quanto mais recurso sobrar lá no caixa, no bar do Pestano, no comércio aqui na Balsa, numa lancheria no centro, quanto mais recurso sobrar no caixa dessas empresas que estão investindo, que estão correndo risco, que estão fazendo a economia da nossa cidade girar, quanto mais recurso sobrar, maior a chance de gerar emprego em Pelotas. Então é fundamental reduzir a carga tributária. Eu tive a honra, como deputado, fui deputado 4 meses, aliás, em 4 meses foram 8 milhões de reais em emenda, 2 milhões por mês, por isso a importância de ter deputado em Brasília, defendendo os interesses da região. Eu fui o primeiro deputado a votar contra a CPMF, aquele imposto do cheque que tirava 60 bilhões aqui de Pelotas para mandar para Brasília, teoricamente para a saúde, e na saúde não chegou, pelo menos até hoje ele não apareceu. Então nós temos que ter, primeiro, essa noção, é uma questão de compromisso histórico
com a matéria. Não são coisas que vão aparecer no debate, uma hora ou outra surge uma ideia genial, uma ideia fabulosa, que parece que vai ser a solução de todos os problemas. No nosso caso aqui, o que a gente tem que fazer? Por um lado, tem que ter a capacidade de atrair novos investimentos. Isso é fundamental. Tem que aproveitar esse momento. Há um ciclo econômico produtivo. A região está vivendo um momento melhor. Pelotas tem que ser locomotiva. Pelotas tem que ser o carro-chefe. Pelotas tem que ter atitude. Fazer a empresa entrar aqui, ficar aqui, gerar oportunidade aqui. Não pode a gente formar os nossos filhos aqui e eles irem embora. Vai o filho chorando, fica o pai e a mãe com o coração apertado de saudade. Nós temos que gerar oportunidade em Pelotas. Então, aumentar a receita atraindo investimentos. Isso por um lado. Por outro lado, tem que melhorar a qualidade do gasto público. Esse é o outro caminho. Se não dá para aumentar mais impostos, isso a sociedade brasileira já disse que não, quando ela derrubou a CPMF, apesar de todo o rolo compressor do governo federal, a sociedade disse que não cabe mais aumentar impostos, o que a gente tem que fazer é controlar do outro lado, no lado do gasto, dar eficiência ao gasto, gastar bem o dinheiro público. Para isso tem que descentralizar o poder, fazer com que cada bairro seja tratado como se fosse uma cidade. Cada bairro tem a sua própria administração, fazer com que as pessoas, elas fiscalizem a aplicação do dinheiro público. Muito obrigado, candidato. Vamos agora então para a réplica por parte do candidato Catarina Palladini. Não, desculpa. Eduardo Leite. Catarina Palladini aqui ao meu lado, né? Eduardo Leite, perdão então. Sem problema, Pirobon. É importante, né, justamente destacar esse tema, porque há tempos atrás, alguns anos, houve governo que quis colocar no bolso do cidadão todo o peso da sua ineficiência, da sua incapacidade de gestão, tentando criar taxa para recolhimento de lixo, taxa para iluminação pública. E a gente sabe bem que já está bem pesado no bolso do cidadão, do contribuinte, diversas taxas e impostos que são cobrados. A gente precisa realmente melhorar a eficiência do governo. Eu quero trabalhar muito nisso. Aliás, aprendi justamente lá com o início do governo Bernardo e Fetter, que diminuiu impostos no SSQN, que cortou os cargos de confiança pela metade já naquele momento. E também tratar de forma pragmática e desideologizar essa questão das parcerias público-privadas. A gente tem que reconhecer na iniciativa privada a capacidade de somar forças com o poder público, porque o próprio governo do PT federal faz isso, concessões em aeroportos, em estradas. A gente tem que desestigmatizar essa questão e poder investir mais para a população. Muito obrigado, candidato. Então vamos para a tréplica por parte do candidato Matteo Chiarelli. Bom, isso tem que ser uma coisa, tem que ser uma questão de honra, isso tem que ser um compromisso de todo o candidato. Falar em aumentar impostos, a cidade de Pelotas não admite. Isso não é de agora, já de algum tempo. Já se derrubou prefeito exatamente em nome dessa bandeira, que continua muito atual. O momento é de fazer com que se dê eficiência ao gasto. Aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Tem que se aplicar bem o dinheiro público. Não existe dinheiro público. Isso é uma ficção. O dinheiro é do povo. O governo não faz dinheiro. O que o governo faz é arrecadar o nosso dinheiro e devolve na forma de obra, de serviço. No Brasil, arrecada demais e devolve serviço de menos. O que a gente tem que fazer, então, é controlar esse recurso, desse dinheiro que é nosso. Para isso, tem que descentralizar, colocar a prefeitura mais perto das pessoas, retomar as administrações regionais, fazer com que as coisas se resolvam no bairro, na vila, onde as pessoas moram, vivem e têm o direito de ter os seus problemas resolvidos. Muito obrigado, candidato. E agora, então, o primeiro candidato a responder no bloco anterior ficou agora em último lugar, que é o candidato Fernando Marrone. Igualmente, 30 segundos para a pergunta e a quem o senhor vai se dirigir. Ao Catarina. Eu só posso me dirigir a um. Exatamente, né? Só o Catarina. Ficou, então, muito bem. Deputado Catarina, nós vivemos os 200 anos da nossa cidade com o nosso Teatro 7 de Abril fechado. Como é que tu vê essa situação para a nossa cidade? Deputado Catarina, por gentileza. Marrone, em primeiro lugar, eu vejo com tremenda tristeza e decepção, porque Pelotas é referência em cultura a nível do Rio Grande do Sul. Quando se fala em Pelotas, a nível nacional, também com tantas referências também, seja o TOL e tantas outras instituições que fazem um belíssimo trabalho na área da cultura, e a gente aprendeu muito também com o terceiro setor, falo de bandas aqui, de artistas locais, e que infelizmente não tem política afirmativa para incentivar os nossos talentos. É constrangedor, é triste,
em 200 anos de história, ver o teatro fechado. Mas mais grave ainda é não ter nenhuma política de descentralização da cultura que possa levar para os bairros e vilas de nossa cidade. Aliás, a grande festa popular, falando de cultura popular, o Carnaval, ainda não tem um espaço próprio. Há uma desorganização enorme, a exemplo do que foi visto no Carnaval passado. As pessoas que gostam da grande festa popular ficaram fora. Não há também um ordenamento, uma organização por parte do Poder Público Municipal e que busque organizar as entidades, cumprir o seu papel junto à sociedade civil. E eu penso claramente que iremos implementar no nosso governo, nós vamos construir aqui, teremos o nosso governo, teremos uma casa de cultura, construiremos um anfiteatro para que os artistas locais aqui, para as grandes apresentações, possam fazer uso e, mais que isso, valorizar. E junto com as nossas universidades, vamos buscar aqui um estúdio público com qualidade. A exemplo do que já se tem nos CUCAs, nos centros de cultura espalhados por todo o Brasil, e junto com as nossas universidades vamos implementar aqui. Tem muita gente boa, a gente precisa dar oportunidade. E temos que aprender muito com o terceiro setor. O terceiro setor vem dando um show de organização, as pessoas, os artistas organizam de forma própria, buscando parcerias com as empresas, através de dedução de imposto de renda, de isenção fiscal e tantos outros. A nossa central de projetos vai cumprir esse papel também, orientar, proporcionar e alavancar ainda mais a cultura de Pelotas e que possa ser cada vez mais representativo e elevar cada vez mais o nome de Pelotas para o cenário do Estado e do Rio Grande do Sul. Fico apreensivo porque eu faço parte também de um debate de cultura local com a discussão das culturas de periferia, como o hip hop, o movimento hip hop também em tantos outros setores, como também as festas populares, também falando do pagode, do samba. A gente vê o Carnaval de Pelotas, que era referência do Carnaval do interior, no Rio Grande do Sul, vem perdendo seu espaço. Tu vê que Uruguaiana, que não tem cultura, não tem orientação nenhuma, não tem esse apelo, infelizmente contrata, leva os nossos talentos, os profissionais de Pelotas, para fazer a grande folia, a grande festa. A exemplo também de Jaguarão. Jaguarão, a respeito de fazer uma grande festa, um grande evento com trios elétricos, acaba esvaziando a nossa grande festa. Muito obrigado. Então vamos à réplica por parte do candidato Fernando Marrone. Quando eu fui prefeito, nós montamos a Secretaria de Cultura, contratamos servidores por concurso público, reabrimos o Teatro 7 de Abril, que estava fechado. Mais de 70 mil pessoas passaram pelo Teatro 7 de Abril. Nós tínhamos o 7 ao entardecer, criança no 7, 277, programas de descentralização da cultura. Nós montamos aquela pista de carnaval emergencialmente e queríamos que a prefeitura disputasse aquele espaço como um espaço público da cidade. A prefeitura perdeu aquele espaço, né, para os empreendedores privados. Nós fizemos o primeiro programa de recuperação do nosso centro histórico, fizemos a descentralização da cultura e agora nós vamos buscar os recursos do programa do governo federal, que é economia criativa, para que nós possamos ajudar os artistas locais e voltar a ter cultura na nossa Pelotas. Muito obrigado, candidato Fernando Marrone. Para a tréplica, então, o candidato Catarina Paladino. Deputado, tenho certeza de que logo que eleito, a gente vai buscar viabilizar um espaço fixo, que possa, sim, ser a grande praça do Carnaval e também possa ser explorado tantas outras diversidades culturais e possa lá também oportunizar que a comunidade de Pelotas interaja e usufrua desse espaço. Vamos também buscar sanar o adimplemento, dar o adimplemento junto ao Governo do Estado, à Secretaria de Cultura, do Carnaval de 2004 e que infelizmente hoje a gente não consegue receber recurso do Governo do Estado para a grande festa popular e também no que tange a área de cultura, porque não conseguimos fazer ainda a prestação de contas. São situações dessa forma, com recurso, com centralização, mas mais do que isso, discutindo e respeitando as entidades para fazer a grande festa. Vocês são os protagonistas e vocês merecem o devido respeito. É isso que vai ter total diálogo, coordenação e fazer política para quem precisa. Muito obrigado. Então vamos a um rápido intervalo e voltaremos a seguir para o encerramento desse debate. Voto na Nativa 2012. Estamos voltando então, senhoras e senhores telespectadores, com o debate entre os candidatos a prefeito de Pelotas. No espaço anterior, a assessoria do candidato Paladino Catarina Paladini pediu o direito de resposta que o nosso departamento jurídico atendeu, foi com relação à citação
do candidato Eduardo Leite, dizendo que a proposta de Catarina com relação aos camelôs era uma ilegalidade. O senhor tem 1 minuto para responder. Obrigado pelo bom. Só quero aqui reafirmar que naquela oportunidade eu fui visitá-lo na condição de deputado, junto também com representantes do camelódromo e que estavam presentes. E buscavam sim com sensibilidade, como é o mote da campanha do vereador, candidato Eduardo Leite, sensibilidade de buscar uma saída inteligente para resolver essa problemática. E lá nós defendimos que a construção, a transformação da associação em uma cooperativa e que pudesse sim fazer uma parceria público-privada, como foi realizado agora recentemente com essa empresa que está construindo, mas que naquele período pudesse ser otimizado, ser transformada a associação em cooperativa, com aquela linha de crédito do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e que o município pudesse fazer essa parceria com essa cooperativa de trabalhadores e não uma única empresa explorar durante 20 anos mais de 500 trabalhadores. Era isso. Muito obrigado, então. Vamos passar ao encerramento. Né? Obrigado ao deputado Catarina, candidato, a compreensão do candidato Eduardo Leite. Vamos então passar aqui ao encerramento, como os senhores sabem. Vamos fazer um sorteio. Primeiro, então, foi na ordem então de candidatos inscritos na Justiça Eleitoral. Este agora, então, está aqui o primeiro a responder. 3 minutos, é o candidato Jurandir Silva. Obrigado, Perobon. Quero saudar aqui os demais candidatos com os quais tento fazer um debate duro, de ideias, e não pessoal com baixarias. Atacamos duramente a política, assim fizemos desde o início da eleição e continuaremos fazendo. Eu quero agradecer agora especialmente a quem está em casa nos assistindo até esse horário. Tem que estar com muita vontade de definir o seu voto. É assim que a gente gosta. A saída que o pessoal entende como necessária para a gente conseguir mudar a política na nossa cidade, no nosso país, é a participação das pessoas. Sem participação é impossível mudar a política. É por isso que nós defendemos que tu participes, que tu acompanhes a política. Os demais partidos querem que tu participes das eleições da política a cada 2 anos, quando tem eleições, de preferência para votar nos mesmos de sempre. Assim, nunca muda nada. Quero te dizer nessa mensagem final que ainda tem alguns dias de campanha. E quero te chamar a atenção para coisas muito importantes para nós do PSOL. Eleição não é a disputa entre o candidato mais rico, o mais bonito ou o que dá mais tapinha nas costas em uma caminhada pela cidade. Eleição também não é a corrida de cavalo, onde a gente tem que apostar nos que tem mais chance de ganhar. Política é coisa muito séria e a gente tem que votar de acordo com aquilo que a gente pensa que pode mudar a nossa realidade. Se a eleição fosse que nem corrida de cavalo e tu decidir por aqueles que ficam na frente das pesquisas, a gente nunca vai conseguir mudar nada, pois os mesmos partidos de sempre vão continuar no poder. Nós do PSOL queremos te chamar a participar nessa última semana. Queremos te chamar a fazer campanha para os 50 nessa última semana, porque a gente vai conseguir fazer mudanças importantes nessa cidade. Os nossos compromissos são claros. A gente defende os trabalhadores, a gente ataca a corrupção, combate as desigualdades sociais. Não queremos nos vender e nem nos render à velha política. Nós não vamos baixar a cabeça. Entramos nessa eleição com muita gente achando que a gente não ia nem fazer diferença no processo. E orgulhosamente temos conseguido conquistar o apoio de muita gente nas ruas dessa cidade. Agora eu quero te fazer um pedido especial nesses 30 segundos que me restam. No dia 7 de outubro, não te esquece, vota 50 2 vezes. Vota 50 para prefeito no Jurandir e no Júlio, e escolhe, vota 50 para vereador. Escolhe um dos nossos candidatos ou vota na legenda. Tu não vai jogar teu voto fora. 50 e confirma. Eu tenho certeza que tu não vais te arrepender por colocar vereadores do PSOL na Câmara de Vereadores de Pelotas, que nós também precisamos mudar muita coisa por lá. Muito obrigado. Muito obrigado, então, candidato Jurandir Silva. Vamos, então, agora para mais um sorteio de um candidato. Tá? Próximo candidato a falar, apresentando as suas despedidas, é o candidato Fernando Marrone. Tem a bondade de 3 Muito minutos. bem. Agradecer a
TV por essa oportunidade, a todos aqueles que nos assistem, aos demais candidatos, por esse debate importante para esclarecer aos nossos eleitores, para ter um bom voto no dia 7. Eu quero dizer a todos que tive a honra de ser prefeito da minha cidade, fiz um governo de recuperação da estrutura da prefeitura, da recuperação do crédito da prefeitura, e a partir disso conseguimos captar importantes projetos para a cidade, como foi o do Parque, que se transformou numa referência nacional, o que nós fizemos aqui junto com o empresariado local. Fizemos um programa que iluminou a cidade inteira, tornou a cidade mais segura, mais aprazível para se viver. Fui o primeiro prefeito de Pelotas a receber o prêmio Prefeito Amigo da Criança. No trânsito, reduzimos 36% as mortes e acidentes de trânsito, o que nos levou a receber um prêmio do Denatran como a melhor experiência nacional no ano de 2004. Fizemos um projeto que levou a cidade a receber recursos do Banco Mundial para fazer as vias de infraestrutura, fazer projetos que a cidade não tinha recursos próprios para fazer e que teve que buscar nesses financiamentos. Infelizmente, esses recursos não chegaram no meu governo, chegaram no governo que se sucedeu. E as prioridades não foram aquelas que a população havia destinado, havia decidido no orçamento participativo. Mas, enfim, as obras foram feitas. Agora vivemos uma outra situação. Quero ser novamente prefeito de Pelotas. Quero poder colocar a minha cidade no rumo das boas práticas políticas e do bom desenvolvimento e da boa política social que o nosso país está fazendo para todos, como as políticas do Minha Casa Minha Vida. Aqui em Pelotas tem que chegar para a baixa renda, que ainda não chegou. Por isso quero ser prefeito da minha cidade. 3.000 pessoas estão fora, 3.000 famílias estão fora do Bolsa Família na minha cidade. O prefeito não gasta um tostão com isso. É só cadastrar as pessoas e enviar para o governo federal. Quero ser prefeito para fazer com que essas pessoas possam ser incluídas nos programas sociais. Quero ser prefeito para estabelecer um distrito industrial na nossa cidade, para que a nossa cidade se inclua no desenvolvimento econômico que a região está vivendo e que é muito esperançoso para todos nós. Quero trazer o parque tecnológico, quero fazer uma cidade do caminhão para que todos tenham oportunidade de trabalho ali e para aqueles que visitam a nossa cidade ou circulam por aqui tenham um lugar adequado. Por isso, no dia 7 de outubro, já sabe o que fazer. Teu coração vai mandar. Bota no 13, vem com a gente. Muito obrigado, candidato Fernando Marrone. Vamos então ao sorteio para mais um candidato. A falar as despedidas agora serão do candidato Catarina Palladini. Piero Bom, quero agradecer o espaço aqui da Nativa e agradecer também aos colegas de debate, mas em especial à comunidade de Pelotas que tem nos acompanhado e nos recebido de forma calorosa durante esses quase 3 meses de intensas caminhadas pelas ruas dos bairros de nossa cidade, ao qual eu tenho levantado e identificado que em 8 anos as políticas não chegaram para quem de fato precisa, e que sempre orientou a minha vida política, a minha vida pública, é fazer política para quem precisa de fato, da educação, saúde, segurança, habitação, para as pessoas que infelizmente não conseguem ter acesso. Aliás, esse é o grande papel da política, tentar equiparar as desigualdades sociais. Mas infelizmente isso não aconteceu, mas será assim no nosso governo, com muito trabalho, com muita luta, mas principalmente com respeito e diálogo com o trabalhador, que faz com que Pelotas seja essa grande mola propulsora, que seja Pelotas a 8ª economia do Estado, a cidade de importância, de referência em educação, em saúde, a perspectiva de um futuro bom, de um futuro melhor. Eu quero fazer de Pelotas a Pelotas que cada um de nós pelotenses tem orgulho, em especial a minha filha, que vai nascer, a Maria Antônia, que nascerá em 2013 e terá a possibilidade de, quem sabe, viver numa cidade mais humana, mais digna, justa e fraterna. É por esses e tantos outros motivos que eu quero ser prefeito de Pelotas e cuidar da nossa gente, cuidar das pessoas. Eu sou filho de 2 agricultores que migraram do campo para a cidade em busca de sonhos e realizações. E com muito trabalho conseguiram me proporcionar saúde para mim, educação e para os meus irmãos. Eu quero poder proporcionar isso para cada filho pelotense, para cada cidadão e cidadã
que tem o direito de sonhar, que possa chegar e alcançar o seu sonho. Isso não é demais. Isso é que é digno, é devido, é direito de cada um de vocês. De resto, quero agradecer a vocês pela hospitalidade. Quero dizer que tenho construído durante esses 3 meses e orientado as minhas ações pelos sólidos pilares do companheirismo, da boa política e da transparência, e será sempre assim que vou pautar minha vida pública. Quero convidar você que venha junto conosco no dia 7 de outubro, com amigos, conhecidos, familiares, que acreditem nesse projeto político e que possam se somar e demonstrar que Pelotas é de cada um de nós, cidadãos pelotenses, e que fazemos muito para bem representar essa cidade. Um grande abraço e até a vitória. Muito obrigado, candidato Catarina Palladini. Vamos então agora a mais um candidato, agora, penúltimo candidato a falar, é o candidato Matteo Chiarelli. Por gentileza, candidato Matteo Chiarelli, 3 minutos para as suas despedidas. Muito bem. Pierobon, quero primeiro cumprimentar a ti pela maneira firme e ao mesmo tempo suave que conduziu esse debate. Quero cumprimentar os demais concorrentes. Quero cumprimentar de uma maneira muito efetiva, firme, essa equipe que mantém essa empresa aberta, gerando empregos aqui em Pelotas e enfrentando, aliás, o grande capital. Como acontece nessa eleição? Tem gente nessa eleição gastando uma fortuna. Se fala em 10 milhões de reais. Eu nem sei quanto é que é isso, uma nota em cima da outra. Eu sei que é dinheiro que falta para a saúde, que falta para a educação, que falta para o saneamento, falta para tapar valeta, para tapar buraco. Para a política, eles conseguem dinheiro. Para a campanha, para eles conseguem dinheiro. Para arrumar, para melhorar a vida das pessoas, não conseguem. Então, eu quero nesse momento cumprimentar essa equipe, agradecer a maneira e a oportunidade de a gente estar debatendo aqui, não na cidade virtual, naquela cidade bonitinha da televisão, em que às vezes se esconde, se maquia a realidade, a cidade real, aquela em que as pessoas vivem, aquela em que vocês vivem, que cada um que está nos acompanhando até aqui vive e quer mudar a realidade da sua cidade. Quero agradecer a cada um a hospitalidade, a recepção, o carinho com que nos receberam ao longo desses 90 dias. A gente sai cedo de casa, deixa os filhos dormindo, volta à tarde para casa, eles já estão dormindo, com a maioria dos trabalhadores, acaba não vendo os filhos durante o dia, se sacrificando pessoalmente. Mas é recompensado porque se é recebido na casa de cada pelotense como se fosse da nossa casa. As Pelotas, eu caminho numa cidade que me conhece e que eu conheço, sem GPS. Como tem gente que precisa recorrer a GPS e a segurança para caminhar em Pelotas. Candidato que anda com segurança não pode ser candidato. Isso é um desrespeito com a cidade. É uma humilhação. Eu me sinto ofendido como cidadão. A minha segurança é meu povo. Para ele que a gente está aqui, fazendo uma campanha de proposta, fazendo uma campanha apresentando soluções concretas, como se fez há 4 anos, para gerar mais oportunidades na escola infantil, aumentar as vagas nas creches, fazer a creche funcionar o ano inteiro, respeitar o direito constitucional dos professores, o direito nosso dos professores, às férias, esse direito sagrado constitucional que ninguém pode tirar, garantir a melhoria da qualidade do ensino, aumentar o IDEB, chegar em 6, que aumentou nesse período, mas tem que chegar a 6 até 2017, não 2022, como quer o governo federal, fazer os postos de saúde funcionarem. Esse é o maior drama da nossa cidade, melhorar a saúde da nossa cidade, primeiro valorizando o servidor, fazendo um plano de carreira para o servidor da saúde, junto com ele, fazendo com que os postos funcionem, colocando um gerente, um administrador. Nenhuma atividade funciona sem uma gerência, sem um administrador. Nós estamos aqui para isso, pedindo o apoio de vocês. Quem quiser levar a cidade de volta para o passado, tem candidato. Quem quiser deixar como está, também tem. Obrigado. Quem quiser construir uma cidade cada vez mais... Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Vamos agora, então, ao último candidato a falar, as suas despedidas, é o candidato Eduardo Leite. 3 minutos. Pierobon, muito obrigado a ti, a toda a equipe da TV Nativa, a quem nos acompanhou ao longo dessas 2 horas de debate, que você viu bem, nós tratamos, não diferente da campanha toda, com propostas, porque eu quero muito ser prefeito de Pelotas, quero mesmo, porque acredito que a gente possa dar a cada um a contribuição para a nossa cidade, para a nossa sociedade, melhorar. Cada um pode fazer isso na sua atividade parlamentar, ou no executivo, ou mesmo fora da política. Todos nós temos essa oportunidade. Eu gosto muito da política e acredito nela como agente transformador na vida das pessoas. Agora, eu quero muito, tenho toda a vontade, toda a disposição para ser prefeito,
mas sei também que só a vontade, só a disposição não basta. A gente tem que saber fazer. E eu posso dizer com absoluta segurança, ao longo dos últimos 8 anos de vida pública que eu tenho, eu me preparei muito para ser prefeito. Estive por diversos espaços públicos, como secretário municipal, vereador, presidente da Câmara de Vereadores. Em cada um deles tive a oportunidade de conhecer melhor as pessoas, conhecer bem a cidade, conhecer os dramas que a cidade enfrenta. E sei também das broncas aí que o prefeito tem que enfrentar. Eu já estive lá junto ao gabinete do prefeito e sei bem o que nos aguarda. Não é fácil, mas com tenacidade, com vontade, com vigor e sem os vícios de uma política antiga, de gente que está há muito tempo aí na política, a gente pode mudar essa realidade. Eu sei que as pessoas têm a sua frustração com a política, têm a sua decepção, mas também ao longo dos 3 meses de campanha, em cada caminhada, em cada abraço, em cada sorriso que eu recebi durante essa campanha, eu vi muito a esperança do nosso povo em dias melhores. Sei que tem muita gente acreditando em mim e posso dizer a vocês todos, com absoluta confiança, eu vou trabalhar muito, mas muito mesmo, para honrar a confiança de cada pessoa que estiver conosco. E quero pedir a vocês que já estão com a gente, que nos ajudem a conseguir mais e mais pessoas. Essa campanha ainda vai até domingo, temos mais 6 dias até a eleição e a gente precisa convencer mais pessoas a acreditar numa política diferente. Eu quero ser um prefeito presente na comunidade, porque governar a cidade não é diferente, assim, guardadas as proporções, de cuidar da nossa casa. A gente tem que estabelecer prioridades, e quem tem que dizer o que é prioridade em cada comunidade são as próprias pessoas que vivem na comunidade. Já que não dá para fazer tudo, são elas que têm que dizer o que vai ser feito. E não da cabeça do prefeito, sozinho, dizer e determinar para aquela comunidade o que vai ser feito. Podem ter certeza, eu vou estar junto e abrindo o nosso gabinete na prefeitura também, porque essa é a escola política que eu tenho. Poder receber, conversar, a partir do diálogo, construir consensos mínimos. Mesmo com quem não tiver votado na gente, eu não tenho rancores nem ranços. Quero construir coletivamente. Por isso, quem está com a gente, vota 45 e nos ajuda a chegar lá. Nós vamos honrar esse voto. Muito obrigado, candidato Eduardo Leite. Obrigado aos candidatos aqui presentes. Catarina Paladino, da coligação Renova Pelotas. Eduardo Leite, da coligação Pelotas de Caranova. Fernando Marrone, com os partidos PT, PMDB, PSDC e PPL. Jurandir Silva, do PSOL. Mateus Chiarelli, da coligação Pelotas, cada vez melhor. Muito obrigado aos senhores por comparecer. A cidade agradece a presença de todos os senhores aqui. A cidade será beneficiada com a administração de um dos senhores. Nós sabemos que Pelotas vai receber dia 7 de setembro, dia 7 de outubro. Podemos dizer 7 de setembro, porque é uma data importante para o nosso país, a data da independência, assim como a data da eleição. Eleição é o momento mais sublime, né, porque a democracia é exercida. E é por isso que nós estamos aqui, da TV Nativa, uma emissora eminentemente com capital pelotense, destinada a 23 municípios da região, atendendo a toda a região sul e a fronteira, onde Pelotas também representa muito, e a presença dos senhores como candidato a prefeito e como futuro prefeito de Pelotas terá ressonância em toda a Zona Sul e a toda a fronteira. E a vocês que nós agradecemos do fundo do coração. Prometemos estar ao lado, a TV Nativa estará ao lado dos senhores na administração municipal. Contem conosco, que nós vamos contar com um dos senhores para levar o progresso da nossa querida Princesa do Sul. Muito obrigado aos advogados Juliana Halber e ao Wilson Farias que estiveram conosco. Obrigado a você, telespectador, e é bom a gente dizer, viva a democracia. Bom dia. Um voto na Nativa 2012.